Boa tarde a todos. Bom, gente, para quem não me conhece, né, e muitos já talvez conheçam, meu nome é Alejandro, tá? Falo aqui em nome da Fermentec, em nome da Nancy, de todos. É um prazer estar retomando os nossos webinários, né, depois de um período aí de parada. É o nosso primeiro aí em 2021. Vamos falar de um tema bastante interessante aí com o professor Múcio, né? É o tema sobre queijos de massa de casca lavada. Com certeza a gente vai poder enriquecer muito o nosso conhecimento, enxergar novas oportunidades, novas possibilidades aí dentro do mercado de laticínios e realmente a gente poder enxergar esses queijos especiais e quem sabe aí realmente torná-los cada vez mais admirados e apreciados pelo nosso público, né, pelos nossos consumidores, tá? Gente, eu queria só pedir para vocês que a gente possa, caso hajam dúvidas ou questionamentos, perguntas, por favor, façam através do QIA, tá? Que o Rômulo, que está aqui com a gente nos bastidores, vai estar coordenando, preparando essas perguntas e tudo correndo dentro do nosso cronograma, né, Múcio? Ao final, a gente vai ter alguns minutos aí para que o Múcio possa esclarecer algumas dúvidas, conversar um pouquinho mais, tá? Só para que vocês entendam tudo, acho que ficou claro, mas acho que não custa a gente reforçar. Hoje a gente vai fazer uma apresentação no sistema de palestra, né? E a gente já adiantando, pessoal, eu gostaria de a gente colocar a todos que a gente já programa o próximo webinário, e esse próximo a gente já pretende fazer no esquema de perguntas e respostas. Então, caso hajam algumas perguntas também de outros temas, podem colocar no QIA, o Rômulo vai estar selecionando e depois a gente pode estar discutindo essas questões num próximo webinar nosso, tá ok? Bom, queria agradecer mais uma vez em nome da Fermentec, em nome da IFF, de todos aqui a presença. Desejar um ótimo evento, um ótimo aprendizado a todos nós, tá? E passar a palavra para o Múcio, que é ele que é o dono do espetáculo aqui, vai nos trazer muito conhecimento. Múcio, fique à vontade, Obrigado. a palavra está contigo, tá bom? Obrigado. Só um minuto, por favor. Ok. Boa tarde a todas as pessoas que me ouvem de distintas partes do Brasil e de vários outros países. Nós temos quase 600 inscritos nessa tarde de hoje, tarde aqui no Brasil, pelo menos, né? E é uma alegria muito grande para mim voltar a 2021 para conversar com vocês sobre queijos, né? Fico feliz, é o que eu gosto. E antes de iniciar, eu quero agradecer a minha amiga Nancy, a diretora da Fermentec, por ter organizado, possibilitado esse seminário. Agradecer o apoio que eu tenho da minha empresa, que agora é a IFF, era do POM, agora já é a IFF, que sempre dá muito espaço, muito apoio para o meu trabalho de divulgação da de queijos, né? Agradecer especialmente ao Alejandro, a Thaís, ao Romo da Fermentec, por estarem aí organizando tudo para esse evento de hoje, tá ok? Então, uma alegria muito grande para mim. Muito obrigado. O tema de hoje vai ser queijo de casca lavada, que não é um tema que eu penso, pelo menos, nunca foi abordado no Brasil, não. Antes, eu nunca vi ninguém falar sobre esse tema. É um tema bastante inédito, um tema que eu gosto muito, um tema bastante vasto também, vocês vão ver, a palestra é grande, mas eu vou apresentar dentro do tempo, né, que já foi limitado. Então, aos poucos, a gente vai abordando tudo direitinho com vocês. Antes, eu queria, como eu faço sempre, né, eu gosto de dar um toque pessoal nas minhas apresentações. Eu vou mostrar algumas notícias aí para vocês que me escutam, que me acompanham, que me seguem no Instagram, Facebook e outros temas aí da mídia, né? Sabe? Todo mundo conhece aí as minhas famosas netinhas, né? Vocês estão vendo aí, da esquerda para a direita tem a Lara, né, que tem atualmente 2 aninhos e meio, tem a
a área, que é meu querubim, os cabelinhos cacheados, igual eu tenho, né? E mora em Atlanta, ela está com 1 ano e meio. E a famosa Cecília, que todo mundo conhece, está aí com a Aurora, né? A Aurora está no braço dela aí, cada uma está com a sua boneca aí, né? A Cecília está com 3 anos e meio, e tem a Coralina, que é a minha netinha mais velha, que tem 4 anos e meio, que mora também em Atlanta, é a irmã da área, né? Então, são a minha verdadeira paixão, minhas menininhas aí, que estou sempre postando no Instagram, né? E a notícia que eu tenho é que em julho vai chegar mais gente, vai chegar mais uma menininha, vão ser 5. A Poliana, minha filha, está grávida, então vai nascer a Olivia. Essa boneca aí está no lugar da Olivia, né? A Olivia vai chegar em julho, estou muito feliz. Mais uma menininha para eu poder, né, alegrar meus dias aqui, estou muito contente com essas menininhas, tá? Muito bom. Eu queria também falar um pouco sobre o livro que eu estou escrevendo, eu estou bem adiantado com ele, eu estou meio que na fase final da redação do livro, né? À direita, na minha tela, vocês estão vendo aí, o último livro que eu publiquei, de queijo semiduro, que a Nancy me ajudou a patrocinar junto com a Dupont, né? E à esquerda está o American Farmstead Cheese, que é do Paul Kinstead, da Universidade de Vermont, que é um grande amigo meu, e ele escreveu esse livro sobre queijos artesanais americanos. Eu tenho um livro e eu estou mostrando o livro porque eu vou fazer o livro do tamanho para esse aí, então eu vou aumentar o tamanho do livro. Eu queria só falar isso com vocês, eu resolvi, com um acordo da IFF e também da Nancy, fazer o livro de capa dura, mas maior, vai ficar muito bonito o livro, tá? Então, recentemente eu estive na fazenda aí da minha amiga Carol, né? Lá na fazenda dela, aqui em Bofete, e eu fui lá fazer umas fotos. Na verdade, eu não havia comentado com a Carol, mas eu tinha ido lá principalmente porque eu queria muito achar uma foto legal para a capa do meu livro. Eu tenho que ter uma foto original por questão de copyrights. Então, eu fui lá, aí eu levei, essa aí vocês estão vendo aí, a Carol, né? A Carol Vilhena, na fazenda. E aí nós estamos vendo ela está segurando um queijo. Ela é uma verdadeira cheesemonger, né? Uma verdadeira cheesehead, como eles dizem lá nos Estados Unidos. Né? Ela está segurando esse queijo azul Britânia, que eu fui fazer com ela, que é um tipo Stilton. Tá? E eu levei meu amigo e compadre Joca, que todo mundo conhece muito bem. Né? Joca foi comigo para fazer as fotos da capa do meu livro. Ele não sabe muita coisa de queijo, não. Mas de fotografia ele é bom. Ele sabe fotografar. Queijo não é bem a praia dele, não. Mas fotografia ele sabe, entendeu? Eu levei o Joca, arrastei ele para lá para a fazenda, e vocês estão vendo ele nesse fragante, ele fazendo as fotos. E, então, no livro vai ter uma das fotos que ele fez. Né? Eu estou mostrando apenas aqui um simulacro do que vai ser o livro. Né? Ele vai chamar Receituário Queijeiro, era Receituário Brasileiro de Queijo, eu resolvi abreviar para Receituário Queijeiro. Vai ser uma descrição dos 50 principais tipos de queijos fabricados aqui no nosso país. Tá? E eu estou com essas fotos aí para escolher. Eu tenho umas 4 fotos que eu quero escolher, qual que vai na capa do livro. Todas foram feitas pelo Joca. E eu vou colocar, nos próximos dias eu vou colocar no meu Instagram e vou colocar também no Facebook, vou fazer uma enquete para o pessoal opinar qual foto que eu devo escolher. Tá? E vocês estão vendo aí que tem umas flores no meio, vocês estão vendo que na foto do Joca tem uma flor perto da mão dele. Né? Ele não queria colocar as flores na foto, ele encrencou comigo, ele é teimoso, né? Mas aí eu consegui convencê-lo para colocar as fotos que estão vendo aí. Ficou bonito, deu vida, né? Deu balanço na fotografia, tá? Esses queijos são todos feitos lá na fazenda da Carol, tá? No Bofete, né? Então, uma grande produtora de queijos, um grande artista do queijo, a Carol, grande amiga. Você que está me escutando, eu agradeço muito pela oportunidade, e são queijos espetaculares, né? São muito conhecidos queijos, com toda a razão. São queijos muito bons, tá? E eu queria só mencionar para vocês que o mundo dos queijos, né, já começando um pouco mais a parte técnica, né, é imenso, né? Mas ele pode ser simplificado aí, vocês estão vendo aí, basicamente, né? Em queijos frescos, queijos maturados. Né? Os queijos maturados podem ser maturados internamente por bactérias ou maturados externamente. E os externamente podem ser maturados ou por leveduras, ou por fungos, né? No caso, fungos são mofos de leveduras, ou por mofos, ou pelos dois. Então, eu mostrei isso aí porque nós vamos justamente ficar por aqui. Né? Nós vamos pegar queijos maturados externamente com a ajuda de fungos, mofos e leveduras. Tá? Mas a maravilha da arte e da ciência queijeira, conforme vocês viram aí, é que do mesmo queijo, né? Do mesmo leite, perdão, saem queijos tão variados, conforme vocês estão vendo aqui, um queijo azul, um queijo brie,
né? Aqui tem um queijo de casca lavada, pode ser um queijo de fermentação proteônica, sai exatamente do mesmo leite. Você vê pasteurizado, leite cru, permite realmente você diversificar muito a fabricação, tá? Quando você trabalha com fermentos, né, selecionados, você pode jogar muito com as possibilidades que o leite oferece, né, e realmente diversificar tremendamente o que vai ser um queijo. Isso que eu queria mostrar, é a mistura de ciência com arte, tá? Mas a simplicidade, né, e a complexidade andam juntas no mundo queijeiro, né? Essa aqui é a verdade. Então, você vê que um queijo está influenciado por um montão de coisas, né? Vários fatores, desde a microflora, aqui que vocês estão vendo, né? Os fermentos naturais, os fermentos secundários, primários que você usa, né? O tratamento térmico, pasteurização ou não, bactofugação, degerminação, a tecnologia que você aplica, né? O modo de fazer a palhada, de cortar, de coagular. Também sal é um elemento importante em queijos, né? Aí vem em relação à coagulação, à temperatura que você usa no processo. No fundo, é tremendamente variado e complexo. É difícil dominar a ciência queijeira, né? Não é fácil. São muitos fatores, mas são muito interessantes, né? E aí você vê numa fotografia, né, que eu achei na internet, da Science Pot Library, né, achei uma foto de um queijo. Vocês estão vendo aí alguns micro-organismos no interior do queijo, né? A foto do microscópio eletrônico. Quer dizer, que é o espetacular mundo que a gente não consegue ver, né? A gente só consegue entender e imaginar, mas ver propriamente dito, não nessa clareza. É muito interessante, certo? Porque aí está envolvido, olha a quantidade de micro-organismos que pode estar envolvido aí nesse tipo de fabricação de queijo, além dos fungos, né? Você tem lactococcus, micrococcus, pediococcus, colideformes, bacilos, né? Lactobacilos, mesofílicos, termofílicos e tudo mais. A gente vai concentrar muito aqui nos coriniformes, né? Que é onde estão essas principais bactérias que maturam o queijo, tá? E vocês podem ver aí que o queijo pode ser maturado tanto de fora para dentro, né, como de dentro para fora. Normalmente, a maior parte dos queijos são maturados, né, de dentro para fora, o que nós chamamos de maturação centrífuga, né, onde tem menos sal. Lá no centro, o queijo começa a maturar para fora. Mas no nosso caso aqui hoje, nós vamos concentrar nesses queijos aqui, onde a maturação é centrífuga. Ela ocorre, sobretudo, da casca para o centro. É lógico que tem influência o centro, mas todo o show, né, todo o espetáculo vai ocorrer na casca do queijo. Então, isso que nós estamos chamando de casca lavada, né? E esse famoso labirinto aí, né, tem muita gente que gosta disso aí para usar como imagem, né, para demonstrar a complexidade dos caminhos do queijo. Então, eu digo que os caminhos dos queijos são muito tortuosos, né? A largada pode ser muito variada, os caminhos, mas a chegada é sempre a mesma, você chega no queijo. Então, tudo que eu vou falar aqui é mais ciência básica, né, fundamentos, para que cada um faça o seu queijo da maneira que desejar, tá? Eu vou só apresentar conceitos, eu não vou ensinar ninguém a fazer um queijo, não, tá? Não é a ideia. É mostrar para vocês o que pode ser feito, ou melhorado, ou mudado, quando se for fazer um queijo, tá? Eu gosto muito dessa senhora aí, bonita, né? Muito digna, né? É a Isabel Allende, que é uma grande escritora, né? Chilena, na verdade ela nasceu no Peru, mas ela viveu muitos anos no Chile, e eu tenho muita admiração, escreveu muitos livros, né? A Casa dos Espíritos é muito famosa, e eu tenho esse livro dela que chama Afrodite, né? E ela fala que o queijo é leite com bactérias, e todo o resto é ilusão, tá? Eu gosto muito dessa frase, leite e bactérias, o resto é ilusão, e não há nada mais verdadeiro. A gente lida com leite e bactérias, e o resto é a ilusão da nossa cabeça, né? No final, eu vou explicar o que é essa ilusão, para você poder entender. Mas eu acho que cada um já pode imaginar, né? A gente vive tanta ilusão nessa vida, né? Por que não nos queijos, não é? Tá? Então, o que são os queijos de casca lavada, né? Os queijos de casca lavada, vocês estão vendo aí, na verdade, a casca é mesmo lavada, né? Lava com água, com sal e tudo mais. Mas ele não é exatamente que eles são perfumados, né? Ele tem seu buquê particular que deriva do metabolismo na casca desses queijos. Aqui, só para exemplo para vocês estão vendo aí uma série de queijos de casca lavada, né? E vou abordar alguns deles com vocês, só para vocês terem ideia de como eles se apresentam, né? Tá? E, tipicamente, a maior parte dos queijos de casca lavada, eles acabam desenvolvendo essa casca meio alaranjada ou amarronzada, né? Muito típico.
E um odor que pode ser mais ou menos acentuado, depende do tipo de queijo, ok? E a flora superficial é uma flora muito em evolução, é um queijo muito complexo, né? Eu diria para você, igual a casa da mãe Joana, que a gente fala em português, assim, de brincadeira, né? É uma bagunça. O que existe na casca de um queijo lavado, né, é muito complexo. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Mas existe toda uma vida simbiótica, uma vida em comunidade. Umas comunidades vão sucedendo a outras, né? Como o caso das leveduras, que sempre iniciam o processo, junto com algumas bactérias, como micrococos, depois vai desacidificando. Aí os mofos têm uma pequena participação, o geoprístico, por exemplo, né? E depois as bactérias, que no final acabam predominando, especialmente essas da geoprístico, né? Que eu vou chamar de gel aqui, que é mais fácil que falar de geoprístico o tempo todo, tá? Então, por que você lava a casca com água e sal? Justamente porque, por exemplo, o geoprístico, você quer, né, mencionar para vocês que ele é muito tolerante, ele gosta de sal, então você usa isso para selecionar, né? E mantém também o crescimento sob controle de geoprístico, porque ele não gosta de sal. Você não quer que ele cresça demais da conta. Ele tem um papel, vou explicar depois. E manter a casca úmida, né? Facilita a hidrólise de proteína na casca. Eu quero que o pH suba, né? E facilita, então, assim, a subida do pH, ok? Os queijos são muito fortes, tá? Muito fortes mesmo, tá? E eles têm um odor muito acentuado. A grande maioria, especialmente os queijos moles, não são todos, né? Mas a maioria tem um sabor muito forte, tá? E são legendários por isso, né? Vocês estão vendo aí o famoso Stinking Bishop, né? Que é um queijo da Inglaterra, né? Que quer dizer como que bispo fedorento, é o nome do queijo, né? Se eu abro numa sala, né? Muita gente que não conhece sai correndo, né? E tudo mais, tá? Aí é uma propaganda, né? Você não comer um queijo Limburger, que é um queijo desse de casca lavada, com o seu nariz, né? Senão você não come. Tem que ser com a boca propriamente dita, né? Mas essa intensidade de sabor e aroma, ela pode ser controlada, né? Então, ela depende muito da umidade do queijo, da frequência que você faz essas lavagens, temperatura da câmara. A umidade, né, do ar dessa câmara também é muito importante, porque são queijos que você depende de muita umidade da casca. Você usa isso para controlar. E o tempo de cura, claro, né? E os micro-organismos que estão na morte. É a primeira vez que eu uso a palavra morte, eu vou usá-la porque é difícil encontrar outra palavra para isso. Isso é uma palavra francesa, la morte, em francês, né, que quer dizer aquele líquido que você usa para passar na casca do queijo. Então, la morte, tá? Eu vou usar algumas vezes aqui. Mas esses micro-organismos estão no ambiente das fábricas, tá? Estão nas câmaras de cura, estão por aí tudo, especialmente bactérias, né? Então, às vezes, você nem precisa inocular e já cresce no seu queijo. Tenho certeza que vocês já passaram por isso, né? Então, vocês estão vendo esse parmesão aí? Eu sou você amanhã, né? O da esquerda está bastante contaminado com líneas. Isso acontece com frequência, não é nada grave, tá? Mas acontece. Então, o Linus é uma bactéria colineforme muito comum em ambiente de fábrica e de queijo. Então, ela está para tudo lá, está na salmoura e tudo mais, que ela gosta de sal, tá? Cresce em parmesão ou literalmente em qualquer queijo que não esteja muito ácido. Então, não vai crescer em queijo ácido, não vai crescer no camembert no começo da cura, tá? Porque está muito ácido, cresce no final. Então, vocês vão ver aí, olha bem, um gorgonzola brasileiro, né? Apresentando essa casca cheia de limo, né? Toda escorregadia, né? Pegajosa, por causa de crescimento de limes. Você, não, ele é ácido, não é? Não, ele é ácido interior. É porque cresceu micrococos aí na casca, né, por contaminação, e ele faz subir o pH. Leveduras também, né? E elas fazem subir o pH, e ele se instala aí e fica assim, tá? Repare bem o camembert, se você começar por aqui, né? Esse aqui da esquerda, né? Vai para a direita aqui, então. Olha esse aqui, o último, como é que está vermelho. Nesse sentido, vai subindo o pH do queijo, e ele vai ficando mais avermelhado, porque começa o mofo a ser substituído pelo bacteriolines. Bacteriolines e mofo não combinam, tá? Geralmente, onde cresce linus, não cresce mofo. Então, é sempre assim, o mofo pode crescer primeiro, mas se o linus tiver uma oportunidade, ele liquida com o mofo, porque ele sobe o pH. Tá? Então, basicamente é isso. Vocês estão vendo aqui, reparem bem um camembert já bem velhinho, né? Várias semanas, reparem como que ele está amarelado por baixo. O fungo está ralinho, né, o mofo. Então, o pH abaixo de 7, já deve estar meio amoniacal e tal. É normal, não tem essa idade aí, tá? Nós temos várias categorias de queijo de casca lavada, tá? Normalmente, os queijos mais úmidos, né, de casca lavada, chamado pape mole, que está na França, né? Nós temos o Pont l'Évêque, o Limburger, que é um queijo de origem meio que belga, tudo, feito
nessa região da Bélgica e tudo mais. O Munster, que é um queijo feito na Alsácia, que é uma região que está a leste da França, na divisa com a Alemanha, muito famoso, tem um cheiro muito forte, né? Esses são os mais conhecidos entre eles, e onde eu vou focar mais nessa apresentação, tá? Eu vou me concentrar mais nesse tipo de queijo. Tem também, né, os queijos meio que semiduros, né? O Dambo dinamarquês, por exemplo, é até muito usado esse nome aqui no Brasil de uma maneira não muito adequada, né? Para fazer um queijo igual ao prato, tem várias razões para isso, mas na Dinamarca ele é tratado com limes na casca, então tem um sabor mais forte do que o nosso aqui. O Appenzeller, que é um queijo de origem suíça, né? Que é semiduro, ok? Tem o Comté, que é um famoso gruyère, aí são os de casca dura, né? O gruyère Comté, que é muito famoso, feito na Suíça, tem gruyère do lado da França, né? E tem o Comté do lado da Suíça, e tem o Comté francês também, que é feito no Jura, que é um queijo de denominação de origem protegida, cheio de reverências e tudo mais, né? Esses queijos têm a casca tratada. Aqui no Brasil, nós usamos a palavra gruyère de uma maneira não adequada. Ou seja, o que nós chamamos de gruyère aqui é um pequeno elemental, né? Não estou nenhuma crítica, não. É uma questão comercial, eu entendo. Eu estou fazendo a referência, ok? Então, o gruyère verdadeiro ele tem a casca tratada com morte, né? E a mesma coisa a raclette, tá? Nós estamos vendo aí que na casca do gruyère não cresce apenas limes, não. Acaba crescendo outros tipos de fungo. Eu vou mostrar no final, tá bom? Então, se você pegar os queijos de casca mole, né, queijo mole de casca lavada, eu diria assim, didaticamente, você pode dividi-los em 3 linhagens aqui. Um, onde tem prevalência de limes, talvez alguma outra levedura. Igual o Epoisses, que é um queijo francês, muito avermelhado, que tem algumas leveduras muito particulares. O Maroilles, que é um queijo francês também muito avermelhado, né? Aí tem um forte crescimento de limes. Porque o limes tem várias diferenças entre as cepas, né, de cores. Vou falar depois. E tem os queijos de casca lavada, onde acaba prevalecendo o geotricho, né? Cândido, né? Então, o reblochon é muito famoso, um queijo delicioso, que eu gosto muito, onde você vê que no final acaba predominando esse mofo esverdeado aí, que é uma mistura de levedura com mofo, né? Que é o geotricho. Acontece a mesma coisa no Pont l'Évêque. Então, vocês estão vendo aqui de baixo o Limes sendo dominado, né? Uma coisa no Pont l'Évêque, que é outro queijo francês. Agora, tem alguns queijos que eu vou abordar depois, que tem prevalência de outros tipos de fungos, os fungos mais rústicos, de outras colorações, como o tricotécio, o roséum, por exemplo, alguns tipos de muco, o muco lucedo, o muco racemoso, né? Que são fungos muito rústicos, que estão na natureza, né? Podem também ser cultivados em laboratório, como o famoso Saint-Nectaire, que é um queijo francês, um queijo fermier, feito na França, muito conhecido, e o Tome de Savoie, que é feito também na região da Savoie, na França. Eu vou depois mostrar alguns exemplos com mais clareza. Aqui, apenas para ilustração, eu vou mostrar alguns tipos de queijo de casca lavada para vocês. Aí está o famoso Epoisses, tá? É um queijo muito forte, muito proteolizado, né? E muito gostoso. Você tem que comer com pão, né? Com goiabada, né? Pelo amor de Deus. Mas com bom vinho, né? Bem encorpado e tal, né? Olha bem o Epoisses, como ele tem essa coloração avermelhada. Na verdade, vocês estão vendo aqui, tem uma levedura que se chama Rhodosporidium, né? Que cresce muito particularmente no Epoisses e alguns outros queijos, e ela predomina sobre o Limes, e ela tem um tom muito avermelhado. Ela é muito típica desse tipo de queijo, por isso que ele tem esse tom bem avermelhado. E ela pode ser comprada se vocês precisarem eventualmente, né? O Vacherin Mont d'Or, que é um queijo de origem suíça, né? Também tem esse tipo de levedura, estão vendo a casca dele, né? Tá? É bem típico, tá ok? Tem o Livarot, né? Que é outro queijo francês muito conhecido, também muito forte, o Maroilles, que eu já mencionei. O Livarot está, repara bem como que a casca dele é avermelhada, né? E o meio dele é muito proteolizado, ok? O Maroilles, vocês estão vendo aí, quadradinho, né? Muito forte esse queijo, muito intenso, aí também nessa outra fotografia. O Limburger, que é um queijo de origem muito complicada, porque a origem dele, segundo consta, seria na Bélgica, já se falou que ele originou na Alemanha, as fronteiras da Europa, quando tem uma guerra, muda para lá e para cá, às vezes, né? Infelizmente. Mas o Limburger também é um queijo muito forte, né? E ele tem esse formato retangular. Eu me lembro muito no início da minha carreira, lá em São Vicente de Minas, tinha o Alexis Campolindo, né, do falecido Javert, né, e seus sócios, né? Lá em São Vicente ele fazia um Limburger, que ele cortava em 4 partes e cada parte virava um porção ali, que é outro queijo também de massa de casca lavada. Eu lembro isso, é uma recordação que eu tenho da minha infância queijeira, né? Quando eu estava começando
na cana do tosse. Esse queijo sempre me remete a esse tipo de lembrança. Então, vocês estão vendo ele aí. Ele é forte, tá? Nos Estados Unidos, os americanos não são muito de fazer, a nível industrial, esses queijos fortes. O brick, que é uma palavra em inglês que quer dizer tijolo, né? E o brick é um queijo bastante forte. Não é tão forte como o casca lavada europeu, mas sim, ele é tratado a casca, né? Vocês estão vendo aí, tá? Então, vocês estão vendo esse brick aí, tá bom? O reblochon, que é um queijo bem popular, bem conhecido, é um queijo fantástico, pode ser feito com leite cru ou com leite pasteurizado, né? Na região leste da França, né? Perto da divisa com a Suíça. Um queijo espetacular, onde há um bom predomínio de geotricho, né? Vocês estão vendo aí, do reblochon. Eu coloquei várias fotos, porque eu gosto muito desse queijo, tá? E aqui no Brasil, praticamente não é fabricado. Eu conheço uma indústria aqui, né? Em Bueno Brandão, do meu amigo aí, que faz um excelente queijo desse tipo lá, tá? Muito bom. E aí está o reblochon, eu costumo comer na casa do Jota, eu vou lá, um queijo delicioso, né? Realmente uma delícia esse queijo, eu recomendo muito, fantástico. Ele não é forte demais, tá? Não cheira muito forte, é bem controlado aí o índice, tá bom? Tá? O Munster, estão vendo aí, que é um queijo de origem francesa, feito na Alsácia, tá ok? É um queijo extremamente forte, famoso, né? Quando se fala em queijo, digamos assim, entre aspas, fedorento, né? Nós temos aí esse queijo, tá vendo? O Munster, que é muito conhecido, né? Então, ele não é necessariamente nos Estados Unidos feito como queijo de casca lavada. Os americanos fazem o Munster, mas vocês estão vendo que tem um U aí na palavra, que não tem no queijo francês, né? E os americanos nem sempre lavam a casca desse queijo. Muitas vezes ele tem essa cor porque eles passam corante na casca do queijo, tá? Então, a população americana, de uma maneira geral, não é de consumir muito esse tipo de queijo de casca lavada, tá? Mas tem, você pode encontrar. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos, os brasileiros saudosos de queijo prato compravam Munster americano, tá? Parece muito, ok? Aí está o que eu já mostrei, o Stinky Bishop, que é um queijo britânico, né, que é muito forte, o Pont l'Évêque, que é outro queijo francês muito forte também. Estão vendo ele aí, né? É um bom predomínio de geotricho na casca, né? Tá? Aqui está o Taleggio, que é um queijo de origem italiana, né? Muito conhecido, muito respeitado na Itália, né? É um queijo de casca lavada, forte, um queijo pequenininho, né? Ele é quadradinho, estão vendo aí e tal. E tem muita proteólise interior, estão vendo aí? Estão vendo o Taleggio aí na sua embalagem, tá? A raclette já é um queijo que eu considero um queijo duro, né? Feito lá na Suíça, ok? Aqui no Brasil tem algumas poucas empresas pequenas, né, que fazem raclette, tá? Não se vê muito, mas existem, tá? Eu acho que o Ayrton faz também. Estão vendo a raclette? Que bonito esse queijo, né? Aí vocês estão vendo aí nessa pazinha, quando você põe naquela racleteira, digamos assim, moderna, eu tenho uma aqui, né? Onde você derrete o queijo e depois coloca ele na batata, entendeu? É muito gostoso. Então, raclette é o nome do queijo, né? Então, agora, existe a raclette, que é o prato, tá? Então, esse aí é o prato raclette. Você vai derreter o queijo, aqui tem uma resistência elétrica. Alguns da Suíça são de cobre. É a coisa mais linda, mas custa caro demais aqui no Brasil. Então, aí a resistência elétrica vai derretendo o queijo, você coloca uma batata aqui e vai tomando com vinho, na presença dos amigos. Uma coisa espetacular. Está chegando o inverno, eu recomendo, né? Tá? Estão vendo aí, ó, na batata? É algo fantástico. Vocês não precisam ir em Campos do Jordão, não. Pode fazer em qualquer lugar, até aí, Paraná, né? Maringá, essa região, onde for, lugar quente, né? Não precisa ir em Campos do Jordão, não. Araçatuba, por aí, né? Sobral, tá ok? Aí estão vendo o Comté. Ele tem uma casca muito particular, uma casca grossa, né? Do Comté, não tem nada a ver com os nossos queijos Gruyère aqui. É uma variedade muito importante, super protegida por lei. Aí só se usa coalho, e o coalho não pode ser o coalho, né? A gente vai lá e mede na pipeta, não. Você tem que cortar o abomaço de ruminantes, né? E preparar você mesmo o seu coalho, né? Não pode colocar fermento, soro fermento, né? E sal, e mais nada, entendeu? Então, é esse queijo aí, tá? Esse queijo é interessante, eu gostaria de mencionar que uma vez eu fui numa cava na França, né? Nessa região, para poder visitar, eu estava com o pessoal da Dupont, e eu conversei muito com o queijeiro que estava lá, e eu notei que havia um cheiro muito forte de amoníaco, né? Esse queijo, pela proteólise na casca, ele exala muita amoníaco, né? E ele falou comigo que a fermentação proteônica aqui é muito leve esse tipo de queijo, tá? Não existia mais, porque os queijos já não tinha mais bactéria proteônica. Eles não podem colocar. Tem que contar com leite cru, né?
Aí eu me lembro da minha amiga Débora, que mora lá na França, né, da Sertão Brás, que ela deve estar me escutando. Uma vez ela escreveu um artigo onde ela fala do holocausto da biodiversidade, ou seja, quer dizer o seguinte, em alguns países a produção de leite está tão avançada, que os leites estão limpos demais da conta, entenderam agora? Ao contrário de nós aqui, né? Ele tem leite com milhões de bactérias. Em alguns países, acontece na Itália, a mesma coisa na região do Guiana Padano, Parmigiano Reggiano, começa a escassear cada vez mais bactérias naturais no leite, tá? Isso acontece na Suíça, acontece na produção do emmental. Eu já escrevi um artigo sobre isso que eu publiquei, está no Guia Lácteo, né? Está lá, para quem quiser ler. Então, assim, é um problema grave, tá? O nosso desejo aqui é ter um leite muito limpo, né? Mas eu visitando a Carol, também a Vanessa, aí no interior de São Paulo, eles têm leite aqui com CBD de 5.000 bactérias, 10.000, espetacular demais, né? Então já começa a haver necessidade de colocar fermento, porque a fermentação fica muito lenta, tá, ok? Não necessariamente, você consegue fazer um queijo, você pode preparar um soro fermento, tá, ok? Mas assim, eu só estou mencionando a importância, às vezes, de não estar nos extremos, né? Por causa desse holocausto da biodiversidade. Olha que beleza aí o Comté, né? Muito bonito, ele é muito saboroso também, curado em 4, 6 meses por ano, ok? Olha bem, quase nada de oleadura, né? Tem muito pouca fermentação para tudo, tá? Vou mostrar alguma coisa sobre as características e funções das bactérias que estão envolvidas aqui, né? Tá? Na fermentação, tá? Esse Dr. Benjamin Wolf, né? Eu tenho muita admiração por ele, eu já tinha vários artigos dele, há pouco tempo o Léo me mandou muito interessante, da Universidade de Tufts, que fica em Massachusetts, né? Na New England, e ele é muito conhecido nos Estados Unidos. Ele é um cara novo, ele é jovem, ele deve ter 30 anos de idade, sei lá, por aí. E ele se dedica muito a estudar a microflora que cresce em queijos artesanais. E tem um trabalho espetacular, isso é muito bonito. Eu li muita coisa dele para preparar essa palestra para vocês. Sabe? Olha isso, eu estou mostrando alguma coisa que ele mostrou, né? Ele fez um isolamento, mas ele fez um sequenciamento genético no laboratório dele, né? Então, ele separou aqui os fungos e lá de cá ele separou as bactérias. E aqui, né, nós estamos falando apenas dos mais importantes, dos principais grupos. Nem tem todas as espécies, tem apenas os gêneros. Imaginem cada espécie, que vamos supor, penicílio, né? Aspergillus. Quantas espécies saem disso aí apenas, né? Então, são centenas que ele encontrou. Alguns predominam mais do que os outros. Então, eu só queria mostrar a complexidade do tema que nós estamos abordando, sabe? Eu coloquei aqui uma frase, nós vivemos num mundo muito complexo. Eu coloquei nós, não eles, né? Porque o nosso mundo está cada vez mais complexo também. Apenas por curiosidade, olha algumas fotos do Benjamin, do Dr. Benjamin, né? Tem umas fotos muito lindas. O cara é muito bom de serviço, muito bom, sabe? Então, ele colocou umas fotos aí do Saint-Nectaire, né, no microscópio eletrônico, olha que beleza, o tipo de fungo que cresce na superfície. Ele pegou um tom de Savoy, né, colocou mais ou menos o tipo de fungos que estão crescendo no início da maturação. Olha bem, possivelmente são muco, conforme ele descreve, algum tipo de muco, tem vários tipos, tá? Né? Aí também tem mucor e tem serrátia, que é um tipo de bactéria, né? Olha que coisa espetacular, né? Coisa que você não vê, né? E aí está na casca do queijo. Não precisa ficar assustado, não. Muita gente me pergunta isso. A Carol me fez até gravar um vídeo, né? Se a gente deve ou não comer casca de queijo. Eu como casca de queijo numa boa. Tem 50 anos que eu mexo com queijo, estou aqui na frente de vocês, né? Estou vivo. Consta que não há realmente praticamente nenhum perigo de patogenicidade. Eu tenho lido vários artigos recentes sobre isso, tá? Eu não quero abordar porque o tema é muito complexo e polêmico, né? Mas, assim, é lógico que a casca de um queijo, ela altera o seu sabor, né? Porque a casca de um queijo, ela tende, normalmente, a ter uma, digamos assim, naquela região, uma série de produtos que são metabolizados ali e que são diferentes do centro do queijo, pH mais alto. Então, você não vai esperar que a casca tenha, né, o mesmo sabor do centro. Mas faz parte do conjunto da obra, né? Tá? Então, eu como casca de queijo. Camembert, todo mundo come casca de queijo, não se deve tirar. Principalmente aquelas pessoas, digamos assim, mais simples, né? Que não come com goiabada e tal. Mas, assim, você tem que comer com a casca e tudo mesmo. Tá? Okay? Eu recomendo muito, não se preocupem. Então, estou vendo aí. Eu diria assim que, olha, vocês vão entender depois do que eu estou falando aqui, né? Vocês estão vendo aqui uma personagem aqui, né? do Harry Potter, né? A bruxa aí, né? A boazinha. Que fala que o bom queijeiro precisa ter bons livros, boas mãos e algo de bruxa, tá? Tem que ter, ok?
Então, faz parte, né? A gente se sente meio bruxo, assim, fazendo umas mágicas na beira do tanque de queijo, tá? Então, essa molde aí é como se fosse uma poção mágica. E eu acho que essa é a alma do queijeiro verdadeiro, tá ok? Né? Eu vou explicando isso aos poucos, como é que eu vejo queijo, tá? Essa mistura de arte e ciência, né? Ok? Então, uma vez que o mal feito está feito, o mal feito, feito, né? Não tem mais jeito de voltar atrás, tá ok? Eu gosto muito dessa frase. A gente faz os mal feitos na vida, né? Todo mundo. Pode negar, mas você sabe que sim, tá ok? E aqui eu vou só citar rapidamente os cultivos que são mais usados, que podem ser adicionados de diversas formas, né? Inicialmente, você precisa de um cultivo para acidificar a sua palhada, baixar o pH, ok? Geralmente são mesófilos, lactococcus da vida aí, tá? Nem vou abordar isso não, porque é o que se usa mesmo, quando você faz com leite pasteurizado. Mas tem muita levedura. Eu estou citando aqui a Debariomices aqui, porque ela é muito importante, né? Ela realmente faz parte desse processo, mas tem outras, né? Tem vários tipos de cândida, né? De Provieromyces e tudo mais. Tem bacteriolines, que é extremamente importante, essa bactéria, ok? O Geotrichum candidum, que é fundamental, que ninguém sabe se é uma bactéria ou se é um mofo, né? Ele tem uma certa crise de identidade, né? Tem um pouco de Penicillium camembert, às vezes ele aparece oportunamente, pode ser colocado também, tá? Mas basicamente tudo começa com Linus, eu poder colocar nessa solução de água e sal aí, para lavar a casca do queijo. Aqui está o que eu estou chamando de lamorge, né? Tá? E à direita está a expressão inglesa, que os americanos chamam de smear, tá? Então, smear e morge é a mesma coisa. A palavra em inglês, smear, quando você quer, eu vou fazer uma smear, por exemplo, o Tom Zé que está me escutando aqui, eu quero falar mal do Tom, eu vou fazer um smearing da personality dele, né? Eu vou sujar a barra dele. Então, eu vou na internet, né? Igual alguns grupos aí de Brasília fazem, né? De vez em quando, né? Então, falam as mentiras, fake news, isso quer dizer smear. Então, para sujar a casca do queijo, né? É usado o smear. Essa expressão vem daí, tá? É como se estivesse sujando a casca do queijo. E, às vezes, em alguns lugares, passa apenas soro. E o soro tem lactose, permite uma certa fermentação, umedece a casca do queijo. Mas, hoje em dia, é muito comum adicionar lines na smear. Você pode contar com a da natureza. Às vezes, nem precisa passar nada e aparece lá, né? Igual eu mostrei em algumas fotos. Alguns anos atrás, na Cantosta, na década de 80, eu trabalhei com o dinamarquês, uma pessoa fantástica, que chamava Anders Christian Nielsen, que eu admiro muito, tenho muita saudade, ele já faleceu. Eu estive na casa dele na Dinamarca, naqueles fiordes lá de Odense, né? Então, ele dava umas dicas interessantes para a gente fez uma apostila, o Joca participou disso comigo, que era preparar a morte com um pouquinho de bicarbonato, né? E uma pitada de amido. O cara não era bobo, não. É porque o bicarbonato sobe o pH ali, né? E neutraliza. Você quer neutralizar a casca para crescer essas bactérias coriniformes. E a pitada de amido é para dar mais viscosidade, para não escorrer, né? Para não sair da casca do queijo. Então, basicamente, eu aprendi isso com esse velho queijeiro, e eu aprendi muita coisa com ele. E eu aprendi uma coisa com ele que eu divulguei muito antes no Brasil. Vocês vão se lembrar. Esse teste CO2 que faz no queijo gorgonzola, no fermento replicado, né? Diferença de CO2, agitado e não agitado, foi esse cara que me ensinou, tá? Então, eu não sabia disso não. Então, isso é coisa que ele me ensinou também, que se você for uma batata no salmoura, né? Você espera ela, se ela afundar, porque está faltando sal. Você vai jogando sal até ela subir, né? Então, também é coisa que você aprende com essa gente. Esses são os verdadeiros queijeiros, né? Não são queijistas, são queijeiros, não é mesmo? Tá? Então, vocês estão vendo mais uma vez, estou citando o Linus aqui, porque é o velho amigo aqui, que eu vou falar, que ele precisa de um pH alto para crescer. Então, se você fizer um queijo, ele não vai crescer de jeito nenhum, ele vai ficar lá, né? Enquanto alguém não for lá e dar uma mãozinha, né? Subir o pH. Quem faz isso, normalmente, é o Geotrichum, né? E algumas bactérias cloriformes e leveduras. Leveduras acidificantes, igual a Debariomices, né? Então, o Linus gosta muito de sal, tá? Adora sal. Então, ele forma os pigmentos laranja, mas não só laranja, não. Ele pode formar de outras cores também, tá, ok? Ele é muito famoso, né? Mas não é a única coisa que está ali, não, tá? Vocês estão vendo aqui o crescimento, né? Perdão, a variedade que tem de bactérias, né, que podem estar presentes. Olha a quantidade de bactérias coriniformes que podem estar presentes nessa bagunça que é a casca de um queijo, né, lavado, né? Tem estafilococcus, não são esses globulares negativos que vai matar ninguém, não, tá? Esses xilosos, por exemplo, que tem uma coloração meio alaranjada, avermelhada, né? Eles também fazem parte dessa flora, eles vão crescer ali também, tá? E aí tem todos aí que está mencionado nessa tela para vocês, tá ok? Aqui tem outra foto do Benjamin, vocês estão vendo aí, né? Ele fotografou bacteriolines, né?
e Staphylococcus shilosus, né? Estão vendo nessa fotografia, né? Então, essas cores que aparecem têm a ver muito com a produção de pigmentos carotenoides, tá? Então, aí o Shiloso, por exemplo, produz um pigmento escrito aí, Staphyloxanthine, né? Tá? E aquela levedura, né? Lembra que eu mostrei, que está na casca do Equácea, o Bosporídeo, né? Vai produzir um pigmento chamado toruleno, né? Ou torulenocodídeo, tá? Então, quer dizer, são as coisas que vão dar cor na casca do queijo. Eu achei, por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande por esse instituto na Suíça, o Liebefeld, que ficou lá de Berna, na Suíça, né? Eles vendem, se vocês quiserem comprar lá, né? Eles vendem esse tipo de fermento aí. É para tratamento de casca de queijo. Então, vocês estão vendo aí bactérias colineformes, leveduras e mofos, né? Então, tem uma variedade muito grande. Esse fusário aqui, eu vou abordar ele muito, ele presta um sanecter, né? Tá? Então, a bactéria é um fungo muito importante, ele tem uma cor escura, cinza, marronzada, e é muito proteolítico, como amônia. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Aqui está o nosso famoso amigo, né? Bactéria Linis, estão vendo aí que essa coloração meio avermelhada, mas tem vários tipos, tem muitas variedades de bactéria Linis, tá? Se vocês forem comprar comercialmente, vocês poderão optar, tá, ok? Fazer uma opção, porque tem desde marrom, meio alaranjado, meio rosado, meio avermelhado, vocês poderão optar pela intensidade de cor que vocês querem. Não existe apenas uma cepa de Linis, não, tá? Vocês têm que checar isso com as casas que vendem fermentos, né? Tá? E tem outras características que são fundamentais, que é importante que vocês entendam, né? Ele tem uma forte ação de proteinases, né? Que degradam a proteína, a caseína, mas também de aminopeptidases. Então, ele degrada também aminoácidos. Né? Isso é importante, vocês vão ver depois, na formação do aroma. Essa bactéria é violenta, adora um aminoácido sulfurado. Você pode ver um enxofre que ela fica enlouquecida, né? Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, Linis é muito comum em fábricas. Na fábrica de vocês já está cheio de Linis pelos corredores, né? Porque não quer que vocês embalam o queijo a vácuo, né? Então, não vai dar oportunidade. Mas quem faz para mesão aí já viu aquelas manchas vermelhas na casca do queijo, né? E sabe o que é muito bem, tá ok? E ele é muito pigmentado, ele depende de pH muito alto, então ele cresce geralmente acima de 5,80. Não é um pH baixinho, né? Então, você imaginar que o crescimento ideal dele é 6,5 a 8,5, 5,80 começa a crescer lentamente, tá? Ele é estritamente anaeróbico, por isso que cresce na casca de queijo. Não vão ver Linis dentro de queijo, tá? Porque não tem oxigênio, né? Pode crescer até em 15% de sal na água do queijo, tá? Adora a temperatura mais alta, 25 graus, né? Tá? E ele não fermenta lactose, tá ok? Ele apenas ele tem uma ação proteolítica, ali que tira, né, a energia que ele precisa, tá ok? Aí eu vi esse artigo que reforça muito o fato dele ser estritamente aeróbico, né, halotolerante, resiste a sal, e tem um ótimo crescimento entre 20 e 30 graus centígrados, né? E adora um aminoácido sulfurado. Vocês se lembram do aminoácido sulfurado, né? Metionina, né? Cistina, cisteína, tritrófano, né? E tudo mais, né? E ele vai produzir esses componentes. Eu vou mostrar em detalhe no final para vocês, tá? Tem também os micrococos, que são bactérias que gostam muito de sal, tá? Nós estamos aí para a nossa salmoura da vida, tem sempre os micrococos à espreita, né? Para fazer alguma maldade, né? Então, caseolíticos, cândida, né? E tem até um Freudenreich aí também, né? Então, são aeróbicos, vão crescer na casca do queijo, são muito caseolíticos. Normalmente, o papel que eles têm é de fazer aquela pasta na casca do queijo. Eles começam a crescer, né? Em alta presença de sal, e vão subir no pH, eles crescem pH, né? Então, eles começam a subir o pH porque eles vão degradando a casca do queijo, e aí vão preparando o meio para o crescimento, tá? Então, vai ficando aquela gosma na casca do queijo, que muita gente morre de medo de ter listéria ali, na verdade. No finalzinho, eu dou um pitaco sobre isso, tá? Bom, e aí vamos chegar no famoso aí, né, o bactério, o geofish, né, que eu vou mostrar para vocês, em comparação que eu estou mostrando com o camembert, a coloração dos dois queijos, né? Ele é muito discutido. Hoje em dia, ele é mais considerado um mofo do que uma levedura, mas geralmente os mofos têm hifas, né? As leveduras são pequenininhas, são verdadeiros cocos, né? Basicamente, são esferas, né? São um pouco maiores que as bactérias, mas não tem hifa, né? Mas esse aí tem uma particularidade do modo de crescimento dele, né? Então, ele meio, às vezes, ele passa por uma crise de identidade, né, e tal, não chega a ter psicólogo, né? Mas, né, vive sofrendo aí.
estão vendo aí que ele já teve outros nomes, ele chamava Oidium laxus, né? Ospora laxus, foi mudando de nome, né? Alguns acham que até que algumas variantes dele, né? Galactomyces, Geotricho e tudo mais. Então, vocês estão vendo as fotos aí embaixo, como é que ele pode mudar o aspecto aqui embaixo, tá? Do crescimento dele, ok? E ele é famoso por formar ruga na casca do queijo. Aí, né, em inglês está escrito aí que ele dá uma aparência brain. Brain em inglês, brain é cérebro, né? Parece o cérebro, né? O cérebro é cheio de coisa enrolada assim, né? Então, e dá essa aparência. Reparem bem aí, tá vendo? Eu coloquei alguns exemplos para vocês verem, tá vendo? Né? Aqui, ó. Eu vou fazer uma observação aqui, com muito cuidado, com muito carinho, né? Aqui no Brasil, como tem expandido muito a fabricação de queijo artesanal, né? Tem muita gente que faz queijo artesanal assim, sem saber muito bem o que está fazendo, às vezes. Né? Alguns, né? Claro. E aí acaba crescendo isso aí. Se você pegar um queijo na sua casa, faz isso um teste, entendeu? Deixa uns 15 dias aí, ele vai ficar assim, né? Ou vai ficar assim, entendeu? Tá? Porque esse troço está em tudo quanto é lugar, né? O geotricho. Ele acaba crescendo na casca do queijo. E ele vai, então, embugar a casca do queijo. E aí muita gente pensa, né, que está fazendo um excelente queijo, mas é meio que a Deus dará, né? E aí fica parecendo um queijo francês, aí você pode cobrar R$300 o quilo nesse troço, entendeu? Mas aí daí uma semana você faz de novo, pode ser que não esteja lá, e seu queijo fica diferente, né? Aí esse é um problema da falta de padrão. Mas o que acontece muito em queijo artesanal é a predominância de geotricho, né? Eu vejo muitos comentários no Instagram, né, de gente que fabrica esse tipo de queijo, alguns queijos muito bonitos, tem alguns nem tanto, né? Então, mas você vê por lá. Então, é geotricho, né, que cresce aí. Aí, no caso aqui, ele está misturado com penicillium glaucum, ele está meio esverdeado, né? Tá? Aqui você repara bem, o geotricho misturado com penicillium roquefort, né? Então, aí faz uma combinação, fica aí essa coisa engrudinhada aí e tal, né? Faz parte, tá ok? Agora, o geotricho, ele é um pouco coitado, ele é muito sensível ao sal. Então, se você quiser paralisar o crescimento do geotricho inteiro, toca sal na casca dele, acabou, tá? Ele não aguenta crescer, né? E, então, é a maneira, porque ele cresce em variedade de pH muito ampla, né? Então, ele vai crescer em pH, pH mais neutro e tudo mais, tá? Ele não se importa muito, não. Agora, ele precisa de oxigênio, tá ok? Ele prefere a temperatura mais alta, né, para crescer, e ele gosta muito de umidade, tá ok? Né? Então, ele acaba metabolizando o ácido que está na casca do queijo, né? E ele consome, o pH vai subindo, né? Então, ele tem uma forte atividade aminopeptidásica, né? Que diminui o amargor em queijo. Vou explicar um negócio para vocês. Até uns anos atrás, aqui no Brasil, quase ninguém fazia camembert com geotricho, não, tá? Hoje, tem algumas pessoas que fazem, né? E fazem muito bem, e deveriam fazer, tá? Eu recomendo muito. Na França usa muito, é usual, porque o geotricho, quando ele é colocado no processo de camembert, não em grande quantidade, ele ajuda realmente a controlar o crescimento do penicillium cândido depois, para não ficar uma casca muito grossa de mofo. Camembert bonito não é camembert que tem um montão de mofo branco, não, porque aquilo acaba amargando ou provocando uma proteose debaixo da casca, né? Muitas vezes. É chamada de pôr de capô, né? Que é pôr de sapo, que é a pele de sapo, que descola com excesso de umidade e tal. Então, você tem que controlar o crescimento do fungo branco. Aí você usa o geotricho, porque ele tem uma forte atividade aminopeptidásica que impede o amargor. O camembert costuma amargar numa certa fase da fabricação. Se você estiver usando esse geotricho, além de produzir alguns compostos aromáticos, né, ele evita isso e evita o crescimento muito rápido. Então, eu recomendo muito, se alguém puder usar, usa com parcimônia, tá? Usa com cuidado, ok? Você vê como que ele é influenciado pela temperatura, né? Você vai baixando a temperatura para 20, 14, 11, vai gastando mais tempo para crescer, tá ok? Então, é interessante. Reparem bem aqui a resistência à sal de algumas bactérias que nos interessam, né? Tá vendo aí? Você tirei do livro do Alé, né? Tá vendo aqui, ó, o geotricho, coitado, né? Ele, nesse teor de sal, que essa atividade de água, né? Ele só cresce em, sei lá, se ele dá 5% de sal na água, ele vai crescer 47% só. Mas o penicillium cresce 83%, então você pode selecionar o meio, entendeu? Atuando com sal, tá? Já o Linus não esquenta muito com sal, tá vendo aqui? 67%, não é verdade? Tá? Então, estão vendo aqui as temperaturas ideais, já mencionei, né? Algumas coisas eu já falei. Ele é inibido a temperatura mais baixa, menor de 4 graus, tá ok? Né? O pH dele, ideal, é 5,3 a 8, mas ele cresce até 4,6, tá ok? Não gosta de sal, guardem bem, isso é muito importante. Gosta da umidade, gosta de aeração, né?
Então, a velocidade de crescimento varia muito para a cepa, porque tem várias cepas de geotricho, então são muitas, ok? Tá? Então, só apenas lembrando que quando você colocar ele no camembert, a recomendação técnica é que você não colocar mais de 25 esporos por ml de leite. Então, quando você comprar um envelope de geotricho, geralmente a empresa vai te fornecer quantos fungos estão ali por grama. Então, você poderá calcular mais ou menos quanto você deve colocar, para que você não corra o risco de ter a chamada pele de sapo, que vocês estão vendo aí. Isso é um camembert, tá? Então, é ocasionado pelo crescimento excessivo de geotricho, né? Isso é um assunto que precisa ser mais explorado aqui no Brasil, tá? Aqui já tem uma fabricação grande de camembert. No meu livro eu abordo sobre isso, mas eu acho que precisa falar mais, tá? Então, a pele de sapo é ocasionada pelo excesso, né? Então, especialmente quando há pouco sal e a temperatura está muito alta na câmara de maturação, ok? Entendeu? Mas aí tem um monte de leveduras, né? Que são utilizadas, tá? Hoje ninguém perguntou o que é que eu estou bebendo aqui nessa caneca aqui, mas deixa eu mostrar se vocês conseguem ver, né? É um Jack Daniels, né? Um Jack Daniels de Apple, de maçã. Isso aqui vai para o meu amigo Melks, que está lá me escutando, né? Melks, grande abraço para você. E também para o Tom, né, o Tom, que está aí na Vila Alpina, na Buraco do Olavo, aí em Rio Fora. E o Jackson e o Fábio, meus companheiros do Ilha do Pão. O Fábio está na fazenda dele lá de 200 Salqueiros, lá em Piau, né? Com certeza, viu? Então, vocês estão vendo aí os tipos de leveduras. A Debariomices é muito importante, essa Hansen, né? Porque ela tem um efeito desacidificante muito forte. A Cândida também é utilizado, Tricosporo, a Cluiveromyces, né? Essa Rhodopórula e as Rhodosporídeas, que são as que produzem pigmentos de coloração mais avermelhada, tá? Então, elas predominam no começo. Nos primeiros 5 dias, você quase não vê crescimento de geotricho, porque o sal ainda está muito na casca do queijo, está migrando para o interior, né? Então, ali tem uma atividade de árvore muito baixa, ele não consegue crescer. Mas, aos poucos, o sal vai migrando para dentro, né? E aí começa a haver essa desacidificação e começa a facilitar o crescimento, então, do geotricho, né? Ele termina essa acidificação para depois vir o nosso amigo Linus aí, tá? A Debariomices, né, é uma levedura extremamente desacidificante, é aeróbica, mesofílica, né, não fermenta lactose, né, e possui ação oxidativa, né, tá? Então, por exemplo, ela é capaz de transformar um álcool, né, em um ácido, por exemplo, muda o sabor dos queijos, né? Então, ela é muito usada na fabricação de queijos, inclusive nos queijos, por exemplo, o gorgonzola italiano e tudo mais. Ela resiste muito ao sal, né? Ela pode crescer até 50%, tem um crescimento de 50% com atividade de 0,975, que é bastante baixo, tá? Então, ela é muito usada, tá? A Debariomices, para poder justificar, tá ok? A Cluiveromyces também é bastante sensível ao sal, tá? Mas produz muitos componentes aromáticos. E ela vai estar presente aí. Depende muito do tipo digamos assim, do ambiente onde o queijo é feito, tá ok? Se for uma contaminação natural, ou do tipo de fungo que é utilizado, tá ok? Então, vocês estão vendo aí, né, que a natureza é uma coisa incrível, né? E o Linus, ele acaba sempre predominando de uma forma ou de outra. Vocês estão vendo, por exemplo, aqui um queijo de cabra, um chèvre, né, francês, com poil de chat, que é o pelo de gato. Repara que está peludo aqui, tá? Vocês rezem e peçam a Deus para o camembert de vocês nunca apresentar isso aqui, que é um problema grave numa cama de camembert, ok? Fica feio, né? E aqui você tem um camembert perfeito, e aqui você tem um chèvre que está contaminado com penicillium roquefort. Mas no final, se você tiver a presença de Linus, acaba ficando assim, tá? Então, né, o que acontece é que, pouco a pouco, ele faz subir o pH, tá? E ele não tem nenhuma falta de substrato, porque ele não precisa de lactose no Linus, né? Ele vai degradando proteína, aminoácido, vai produzindo energia. E ele vai crescendo e vai produzindo pigmentos avermelhados, alaranjados e tal, e vai mudando, e o mofo vai desaparecendo. Por isso que muita gente que conhece de queijo, quando vê um camembert, costuma falar a idade dele se o mofo está mais ralo, mais fino, pela coloração que está muito baixa. Ok? Nem precisa experimentar, né? Ok? O reblochon pode ser uma exceção, porque muitas vezes o reblochon, se você considerar que o geotricho é um mofo, uma levedura, né? Eles convivem bem, tá? Então, você tem aqui Linus convivendo. Reparem bem como está branquinho. Isso aqui não é penicílio, né? Isso aqui é geotricho, né? Que está crescendo aqui e debaixo está o Linus, no reblochon, tá? Alguns queijos franceses, né? Eu vou mencionar para vocês, é muito interessante. Eles
são lavados a casca muito pouco, ligeiramente, tá? Mas não, é só para poder subir um pouco o pH da casca e tudo mais. Mas no final do processo, aparece um monte de fungos filamentosos que não são tão dependentes do pH, tá? E começam a crescer na casca do queijo. E esses fungos eles podem estar presentes no ambiente da fábrica ou se pode ser adicionado. Muitas vezes estão no ambiente que nós chamamos de terroir, né? O terroir é uma região delimitada geograficamente, né? Ela pode ser enorme, ela pode ser pequenininha. No jargão queijeiro, o terroir usa muito para uva também, para vinhos, etc. Mas é onde uma região onde tem um clima certo, uma latitude, um regime pluvial e tal, né, de pastagem ou não, onde existe uma flora que predomina nessa região, tá? Então, que ela mais ou menos predomina nos queijos feitos nessa região. Por isso que os queijos dessa região acabam tendo uma característica muito particular, que o outro terroir ao lado não tem, tá? Então, o terroir não pode ser imitado. Deixa eu exemplificar para vocês, por exemplo. Aqui no Brasil, nós temos 3 fábricas de queijo, né, que foram trazidas da Itália e foram implantados aqui no Brasil, tá? E fazem um tipo grana padano, um parmesão deixa eu elogiar aqui, de excelente qualidade. Eu gosto muito, são muito bons queijos. Mas se você pegar esse queijo de uma maneira muito injusta, você colocar ao lado do grana padano, do parmesão italiano, você não vai encontrar a mesma coisa, tá? Muito perto, e são muito bons os queijos feitos aqui, tá? Mas falta aquele saborzinho, né? Aquele finalzinho, que se deve ao terroir lá da Lombardia, né? Lá da região da Emília-Romana, né? Que nós não temos aqui. Então, isso é o terroir. Tá? Nós conseguimos fazer um queijo praticamente igual, mas não 100% igual, ok? Devido justamente ao que nós chamamos de terroir. Então, normalmente esses queijos sofrem muita influência, especialmente quando ele é feito fermier, em fazenda, o farmstead cheese americano, né? Com leite cru, tá? Alguns tendem ao ser, quer dizer, a apelação de origem controlê ou proteger, seja, são protegidos por lei internacional. Você não pode fazer um sanecter aqui, chamar um tom, não tem jeito, né? Tem que respeitar. Esses fungos aí, muito trabalho aí do Dr. Benjamin, né? E outros cientistas, né? Isolaram aí o Trichotherium roseo, o Fusarium domestic, que acaba sendo o Fusarium, o famoso Fusarium, a mesma coisa, tá? E também é conhecido como Cylindrocarpon ou Mycodor, que é uma marca comercial desse tipo de fungo, tá ok? Então, o Mucor mucedo, o Mucor racemosus. E no Cantal, que é um queijo extremamente conhecido na França, que é feito na região sul da França, tem um tal de Esporendonema casei, que é um tipo de fungo muito particular. O Cantal é um queijo duro. O Cantal pode ser comparado a um cheddar francês, né? E cresce na casca desses queijos. Então, eu queria chamar a atenção para esse tipo de fungo. O relógio está batendo 4 da tarde. Okay? Então, nós estamos com tempo. Não se preocupe, viu? Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, na Tombe de Savoie, né, sobre a morge, no final da maturação, acaba predominando o mucor cinzento, tá ok? Né? Então, estão vendo o mucor, ele pode ser misturado na morge, pode ser pulverizado no queijo, ou pulverizado simplesmente no ambiente, né? E ele acaba crescendo. Reparem bem que beleza, que fica bonita a casca do peixe, estão vendo aqui, tá? Na toma, né? Então, vai ocorrer a mesma coisa no Saint-Nectaire, né? E o Saint-Nectaire é muito parecido, né? Da região da França, né? Com leite cru e tudo mais, né? E vai crescer nesse terroir particular. Esse queijo, esse tipo de fungo, produz muita amônia, muita amoníaco. Então, quando você entra numa cama como essa, é muito normal que você sinta um cheiro de amônia que desprende do queijo, né? Faz parte do pH da casca, já está lá em cima, entendeu? Tá? Então, esses fungos que eu mencionei aqui, esses são encontrados comercialmente ou na natureza. Então, se você quer, eventualmente, então, você tem um leite de altíssima qualidade, você tem um ambiente muito controlado, e às vezes você acha que você não vai conseguir ter uma, digamos assim, uma perfeição da inoculação, né? Vai variar muito de acordo com a época do ano. Compre o fungo, não tem nenhum problema. Você coloca no leite, ou coloca na morge, ou pulveriza sobre os queijos, ou sobre a venticultura, ele vai crescer, tá? É só ter um pouquinho de paciência, ele vai aparecer por lá, tá? O Fusarium é muito conhecido, o Fusarium doméstico, né? Então, ele foi isolado a primeira vez na Suíça, no queijo alpino, né? Então, ele faz parte do Mycodor, né? Então, ele estabiliza a casca do queijo, né? E muitas vezes ele seca as cascas do queijo de uma maneira tal que ele impede que ela fique agarrando, porque é um queijo de casca lavada, né? Nas prateleiras de madeira, tá ok? Então, muitas vezes, ele é usado no queijo Cantal junto com o Esporendonema, igual eu mencionei para vocês, tá?
E é exatamente um fungo que é extremamente resistente à morte. Porque muitas vezes a morte costuma matar alguns tipos de fungos, mas esse aí não. Então ele vai resistir. Vou mostrar apenas por curiosidade para vocês aqui alguns desses queijos. Reparem bem que casca bonita, né? Essas cascas, você vê muito aqui no Brasil em queijo artesanal. Tá? Eu vejo, meu Instagram está cheio de gente que mexe com queijo artesanal, dá uma olhada de vez em quando, tem uns queijos muito bonitos, tá ok? Que apresenta esse tipo de casca. Eu imagino que seja lá do terroir, não sei se vocês trabalham com leite cru, imagino que sim, mas que tem, nesse terroir particular deles, tem esse tipo de fungo, né? E tem uma casca muito legal, tá? Aqui estão vendo o Cantal, né? Que é feito de leite cru ou pasteurizado, no sul da França, né? Usa muito o Fusarium doméstico, né? Conforme mencionei para vocês, tá ok? Né? Na França, é muito interessante verificar que os fabricantes de Cantal, isso é só uma curiosidade para vocês, aproveitaram alguns túneis de linha de trem, alguns foram desativados depois da Segunda Guerra Mundial, e aí tem alguns túneis que, olha, matura o queijo no túnel. Né? Coisa espetacular isso. Tá vendo? Repara bem, isso aí é dentro de um túnel, meus amigos. Né? O cara está virando um Cantal ali, trabalhando dentro de um túnel. Então, assim, eu acho muito legal, muito bonito. Você vê que os queijos estão bem controlados, eu não sei, não tenho detalhes sobre esse processo, mas imagino que pode ser que esteja pulverizando, e o Cantal pode ser feito com leite pasteurizado. Então, às vezes, tem adição de fermentos e adição de fungos na casca. Né? Tá? Nos Estados Unidos também tem muito chamado farmstead, né, cheese, aí no cheddar cheese americano, que também tem esse tipo. Quando ele é feito com leite cru, ele apresenta. Né? Nos Estados Unidos é permitido fazer feito com leite cru, desde que sejam curados por 60 dias. Tá? É a lei americana. Então, normalmente, os queijeiros artesanais americanos que trabalham com leite cru, porque lá não existe essa divisão. O leite cru tem que ser necessariamente, né, chamar artesanal. Lá, artesanal pode ser leite pasteurizado, depende muito do tamanho. Então, normalmente, o pessoal que faz queijos moles pasteuriza o leite, porque nós temos que esperar 60 dias. Né? Você imagina o camembert esperando 60 dias, o que ele vira. Né? Então, tem que pasteurizar e tal. Mas mesmo sendo feito a nível artesanal. Tá ok? Né? Aqui eu estou mostrando esse queijo feito na Espanha, tá ok? E me chamou muito a atenção. Eu estive conversando com o meu amigo da Espanha, aí, né, o Pablo Ribeiro, que me escuta, porque parece muito com Stilton, né? E parece muito com o queijo que eu fiz lá na Carol, tá? Então, esse queijo, Salve, né, é um queijo muito famoso na Espanha, que é um queijo restrito à fabricação na região de Lugo, que fica na Galícia. Fica mais no norte da Espanha, bem pertinho da famosa Santiago de Compostela, né? Então, vocês que estão me ouvindo e estão precisando fazer uma peregrinação para purgar os pecados, né? Pode dar uma chegada em Santiago, caminhar desde a França, pelos Pirineus afora, e chegar até lá. Então, olha bem que queijo maravilhoso, feito lá na Espanha, tá? E Paulo me contava que é um queijo ainda meio restrito, mas me chamou a atenção a casca do queijo. Está vendo aqui? O tipo de fungo que eu mencionei para vocês. Aqui eu chamo a atenção da Carol, porque ela vai pensar que é foto do queijo, não, isso é lá da Espanha. Reparem bem como é que parece com o nosso britânico, né? Então, aqui o queijo, quando ele é novo, o Stilton é muito parecido com isso, tá? Ele começa a morfar, vai morfando, depois ele adquire essa casca, tá? Então, é muito interessante mencionar para vocês esse tipo de queijo espanhol, tá? Está no norte, onde vive meu amigo Chema também, que deve estar me escutando, que mora lá em León, né? Grande amigo Chema, um grande abraço para você, saudades, deu? Aqui, eu queria mencionar para vocês, né, essa queijaria nos Estados Unidos, que eu tenho grande admiração, né, que chama Chalmers Jasper Hills, que fica em Greensboro, no Vermont, nos Estados Unidos, em New England. Né? Eles são famosos nos Estados Unidos, na verdade, eles fazem queijos, grande, são considerados queijos artesanais, eles trabalham com leite pasteurizado e leite cru, tá? Os queijos moles, porque eles têm alguns queijos moles, né, que é mais ou menos 35% do que eles fazem com leite pasteurizado. E os queijos de maturação longa, como vocês estão vendo aí, eu tenho muita vontade de ir nessa região que eu não conheço, tenho vontade de um dia por lá, sabe? Em Greensboro, né? Fica bem assim, pertinho, você está quase com o pé no Canadá, quase com o pé no Quebec, né? Então, olha que queijos espetaculares, né? Eu olhei muito, vi vídeos deles para poder me inteirar um pouco sobre o processo. Está vendo aí o queijo que eu mencionei para vocês? Não parece com o queijo espanhol, que eu mencionei agora mesmo? Olha bem essa foto que está aqui, tá? Olha bem aqui, está vendo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, olha bem, né? Aí, tá? Então, parece bastante, né?
mas não é o mesmo queijo, é claro. Tá? Então, essas cheddars aí de Jasper Hill, né, são famosos, tá, ok? Eles fabricam também lá em Greensboro um queijo chamado Windermere, né, que é um queijo de casca lavada. Né? Aí já são queijos feitos com leite pasteurizado, tá, ok? Então, ele usa fermentos e tudo mais direitinho para obter essa casca no queijo. Mas são considerados queijos artesanais. Deixa eu mencionar para vocês que durante 4 anos eu tenho sido juiz da American Cheese Society, na Sociedade Americana de Queijo, sou juiz do concurso americano de queijo, né? Todo ano esse povo vai lá e ganha um monte de prêmio, tá? Mas não ganha em primeiro lugar, tá? Geralmente os queijos da New England, né, são muito famosos, né? Especialmente de Vermont, existe muito queijo artesanal. Meu amigo Paul Kinstead, atualmente, está muito dedicado a isso. Esse livro que eu mostrei no começo, né, fala muito disso aí, tá? Então, olha que queijo bonito que esse pessoal consegue fabricar lá, tá ok? Né? Então, o que eu queria dizer para vocês, eu estou mudando um pouquinho de assunto, não estou terminando, não, mas não falta muito, não, tá? Já tem 1h10 que nós estamos falando, né? É que a biodiversidade, a famosa biodiversidade, né, ela está por aí. Eu sou um cara que eu acredito firmemente que você pode fazer qualquer queijo com leite cru pasteurizado. Você tem que usar a tecnologia, né? Não ficar só confiando em Deus e na arte, não. Porque às vezes você pode se dar mal, porque você fica meio que ao Deus dará, né? Então, usa a sua sapiência, seu conhecimento e faz um queijo como um artista, né? Verdadeiro, ok? Então, você pode usar a biodiversidade. Vocês estão vendo aqui, né? Queijos que estão mofando, são queijos de leite cru, tá? Nessa cava aqui, olha como é que está crescendo com os pelos de gato, uns músculos aqui. Então, o que eu queria dizer para vocês, o que eu acredito, é que o terroir A, por exemplo, né? Ele é diferente do terroir B, né? Então, vamos supor que eu faça um queijo, né, lá em Carrancas e outro em Cruzília, né? Está pertinho da outra, tá? Carrancas é um terroir, Cruzília é outro. Eu não vou conseguir fazer o mesmo queijo. De leite cru, igual nos dois lugares. Okay? Porque é diferente o microambiente, a microbiodiversidade, a microbiota. É diferente, não tem outra solução, né? Então, agora, o terroir vai ser sempre A. Porque se fizerem A, ele vai ser sempre igual, se você tiver boas práticas de fabricação e um leite decente. Não adianta nada você estar no terroir, aí tem um leite um dia com 10 mil bactérias, no outro dia está com 500 mil. Aí danou. Então, às vezes, eu sou meio polêmico com esse negócio de queijo artesanal, porque eu defendo, eu não sou nada contra leite cru, não, tá? Eu sou a favor e vou opinar aqui, eu sei que alguém vai me bater, mas eu acho que a Embrapa cometeu um erro grave de ter soltado aquele vídeo famoso aí, né? A intenção foi boa, mas foi mal colocado, né? Eu concordo com o pessoal do artesanal, não sei, não foi bem colocado, não. Eu não tenho nada contra o leite cru, não. Eu acho que o problema nem preocupa com o patogênico, não. Eu estou preocupado com o padrão. Eu quero comprar um queijo uma semana e na outra semana voltar lá e comprar ele igual. E aí não acontece, mesmo dentro do terroir lá, porque às vezes, muita gente não tem a qualidade que precisa de CBT no leite. Sem falar do cuidado com o manite, né? com a prevenção de doenças, né? No lugar, né? Tuberculose, etc. Né? Então, essas coisas tem que ter, né? É claro. Agora, e tudo para será que o lei do terroir, igual eu perguntei, que vai ser sempre igual? Né? Então, eu acho que esses fungos que eu estou mencionando aqui, eles estão por aí na natureza. Não precisa ir lá na França ou na Espanha, não. Eles estão por aí, né? Ou em Vermont, né? Vocês poderão encontrá-los. Agora, dominá-los vai depender do trabalho que você faz dentro da sua fábrica, né? Que ali em volta está toda essa microbiota que você precisa trabalhar com ele, naturalmente. Então, eu não vejo nenhum pecado em você recorrer a comprar uma cultura. E não tem que comprar de nós, não, tá? Pode comprar de quem vocês quiserem. Estou fazendo propaganda. Compre de quem quiser. Entendeu? Mas está aí disponível, né? Tá? Eu estou mencionando. Vamos falar um pouquinho, né, já caminhando para o final da apresentação, da evolução da flora microbiana na casca dos queijos. Ok? Então, você tem esses eventos básicos aí, né, que você coloca fermento, vai uma acidificação, e vai abaixar aqui com um pH em torno de 4,8, né? Aí começa a crescer essas bactérias acidófilas aí que eu mencionei, né? As leveduras, geotrichas, debariomices, proteromices, né? E elas vão consumir o ácido lático, e o pH começa a crescer. Quando o pH chega de 5,6, 5,8 para cima, né, começa aí avanço dos microcópicos, dos bacteriolíneos, e aí começa a mudar a cor do queijo, tá ok? Então, basicamente, o queijo que é fabricado, né, as Debaromyces, por exemplo, e o geófilo, faz subir o pH, tá? Aí começa a ver essa flora, que eu mencionei aqui, microcópicos, bactérias, atrobacter, bactéria e tudo mais, a casca do queijo, tá?
Basicamente, eu preparei isso aqui para um curso que eu dei uma vez em Wisconsin, né? Então, no começo, a evolução que vai acontecer numa primeira fase, né? O queijo vai apresentar um pH muito baixo no início, né? Só o queijo de casca lavada, né? É levado para a câmara de alta umidade, com boa circulação de ar, 10, 12 graus, por 5 dias. Por que 5 dias? Porque nesses 5 dias começa a infiltrar o mofo, né? O sal, dentro do queijo. Tá? Aí, passados 5 dias, que você não quer, né? O geotricho vai crescer na presença de sal. Você espera um pouco, aí em 5 dias ele começa a crescer. Ele começa a metabolizar o lactato junto com as leveduras, né? E começa a haver uma produção de vitaminas, ele começa a estimular o crescimento, aí vem os micrococos. Aparecem por ele microcórpicos, começam a degradar a proteína, degradar aminoácidos e tudo mais. Começa a produzir amônio. O pH sobe para 5,80, né? E aí, a partir desse pH de 5,80, né, começa a crescer as bactérias colineformes, igual eu falei, Arctobacter, Lactobacillus, e começa, então, a haver essa atividade proteolítica, lipolítica e pentitolítica muito forte. E começa a mudar a coloração do queijo, ok? E começa, então, a formar esses componentes sulfurados voláteis. E o odor começa a aparecer, né? Hospitar, sulfeto de hidrogênio, mercaptano, né? Mercaptanol, um monte de coisa, tá? Metanotiol, e o queijo começa a ficar assim, com um aroma meio complicado, tá ok? Aqui é apenas um exemplo, né, do pessoal do CBR, lá em Wisconsin. Eu peguei essa foto deles, onde eles mostram a evolução de um limburgo. Como que foi rápido? Em um dia, né? Em 7, 10 dias, ele já estava começando a ficar um limburgo verdadeiro feito com linhas, tá, ok? Começa já a ficar com uma cor já um pouco mais amarelada, tá, ok? Aqui apenas mostrando para vocês um queijo d'Alpage, que é um tipo de gruyère, que é feito na região de montanha, na Suíça, né, nos Alpes, e está sendo escovado aí para poder incorporar um pouco de morja aí nesse queijo, tá, ok? Mesma coisa aqui, né, na Suíça, né, o tratamento da casca de um gruyère suíço, não é o Comté, é um gruyère suíço, tá? Está sendo tratada a casca, tá, okay? Para que ela já está bem cascuda, só para poder ilustrar para vocês, tá, ok? Então, você vai meio que regular a intensidade do tratamento dessa casca, né? Você vai começar uns 5 dias depois da entrada dos queijos, sempre dando tempo para o geotricho crescer, e aí você passa a escovar os queijos 2 até 4 vezes por semana, depende do que você quer, tá? Então, se você escovar mais, é porque você está criando realmente um intenso crescimento, uma casca bem melosa. Vou mostrar apenas algumas fotos para vocês aí, onde vocês poderão ver o reblochon, né? Tá? E um exemplo muito interessante de queijo de casca lavada, digamos assim, de sabor moderado, tá, ok? Eu tive a oportunidade de ver uma cava como essa, muito parecida, num lugar no Equador, onde vive meu amigo Ernesto Colombo, que deve estar me escutando. Eu estive no lugar onde havia uma casa que era dos presidentes, antigos presidentes do Equador, lá nos Alpes, os Andes equatorianos, né? E tinha até condor por lá, do vinil, não. Mas tem. Então, assim, parecido, me lembrou muito esse ambiente aí. E tinha uns queijos espetaculares, alguns apresentando milho, né? Então, o queijo é curado nesse ambiente, ele é virado, é tratado, reblochon, são reblochons, né? Tá, ok? Ele é escovado. No final, eu vou mostrar um vídeo, se tem uma oportunidade de ver um vídeo, tá? Bem legal, ok? Então, os queijos são virados, tal. Quando você não quer mais nada, você chega de linhas, né? Você tira os queijos daí, leva para uma cama mais fria, 6, 8 graus, mais seca, né? Por exemplo, 80% de umidade, e para de lavar. Ou lava apenas, né, uma vez por semana, e aí ele começa a secar a casca, tá? E começa a prevalecer, então, o linus na casca do queijo. O geotricho, começa a ficar branco. Basicamente, aí cada um vai ter que regular de acordo com o seu ambiente, tá? Então, para você ter uma cobertura como essa aqui, por exemplo, no reblochon, né? Você tem que considerar uma aplicação, por exemplo, no leite você pode colocar debaiomices, né? Você pode colocar geotricho, e depois, né, 5 dias após a salga, né, tá? Você começa, então, você pode colocar no leite, fazer uma pequena aplicação, você pode colocar no leite ou aplicado pulverizado, né? Aí, depois de 5 dias, né, você esperou um pouco, começar a lavar a casca do queijo, e aí, depois de uma semana, você vem com limes, né? Aplica o limes. Então, a 14 graus, 95%. No final, você leva isso para uma cama mais fria. Basicamente, é isso que vai ter que fazer, tá? Então, no final, no caso do reblochon, os queijos vão apresentar essa capa fininha aí, tá? E por dentro ele vai ficar molinho, bem proteirizado, um sabor bastante intenso, ok? Então, na primeira fase, né, é onde eu vou ter sempre o crescimento de bactérias e leveduras coadjuvantes, né? Vão ter os focos, mesofílicos e tudo mais, que precisam de um pH abaixo e tudo mais, que abaixo do pH, que
fazer a fermentação do queijo, né? Aí vou ter a presença de ácido lático na casca e tudo mais. E aí, então, depois disso aí, que começa, então, a ver o crescimento, né, no final do limes. E primeiro vão crescer aí essas leveduras, né, que vão fazer do geotricho, os micrococos que eu menciono aqui. E depois, na segunda fase, quando eu aplico o limes, né, começa a mudar a cor da casca do queijo, né, vem as bactérias uniformes, começa a mudar, vem a peptidose, né, o queijo fica alaranjado, então, ok? E começa a liberar esses aminoácidos sulfurados, né, o queijo começa a ficar realmente forte, ok? Então, mais uma vez, para reforçar para vocês, o que você faz para poder interromper isso aí, tá? Você diminui a frequência semanal das lavagens, leva os queijos com uma crema mais seca e mais fria, né? E, eventualmente, os queijos poderão ser embalados. Não estou falando de embalagem a vácuo, não, tá? Embalagem de papel alumínio, embalagem de acordo, essas embalagens de papel manteiga perfurado e tal. Você põe uma embalagem mais delicada, né? Você poder embalar esse tipo de queijo, tá ok? E tem algumas coisas que são importantes no queijo, nesse queijo. E é muito importante que o queijo seja pequeno, né? Não mais do que 1 quilo, né? Porque senão fica muito difícil a proteólise, tá? Então, essas coisas são fundamentais, são críticas, né? O teor de umidade de um queijo mole, de casca lavada, tem que ser alto, tem que ser acima de 52% no dia que você fabricou o queijo, no dia seguinte. O pH tem que ser ácido para poder, né, haver o crescimento inicial. Você tem que ter ácido lático ali para que cresça, né? O geotricho e depois o micrococos, etc. Tá? Então, depois, você cresce essa flora desacidificante, né? Que eu mencionei, e aí você começa a tratar, né? Com água com 3%, 4% de sal para ter o limes, né? E você pode aumentar o teor de sal se você tiver com muito medo de ter um excesso de geotricho, como eu já expliquei para vocês, tá ok? Então, o pH sobe rapidinho e aí a flora clorineforme se impõe, tá ok? É muito importante a umidade do ar, tá? Não adianta querer fazer uma geladeira em casa, né? Não dá certo. A gente tem vontade de fazer queijo de geladeira, porque quer ter um queijinho, mas geralmente não é muito recomendado, tá? E as temperaturas, uma boa circulação de ar, porque são tudo micro-organismos que são aeróbicos, ok? Eles gostam, ok? Então, vamos para a fase final agora aqui, que é para falar do metabolismo, né? Um pouquinho da bioquímica da formação de sabor nesses queijos, tá? O que é que eles dão, né? Esse cheiro de chulé, que muita gente fala, né? Um cheiro tão forte, sulfurado que tem esses queijos, né? Que são muito típicos dele. Que não seriam os queijos, no momento atual, a vender para uma grande parte da população brasileira. Só que aqui no Brasil o consumo de queijo está mudando muito, né? Muito, está melhorando, graças a Deus. Hoje em dia tem muita gente que se interessa por queijos mais especializados, queijos com mais sabor, mais abençoados. E eu acredito que tem um nicho aí para quem gostaria de consumir, especialmente um tipo reblochon, um queijo mais tranquilo, um Saint-Nectaire, né? Um Matome. Então, eu acho que há espaço para isso. É como cresceu os queijos com mofo interno, tipo queijo azul, gorgonzola, cresce tremendamente, não para de crescer, né? Porque todo mundo realmente hoje é um grande uso culinário para esses tipos de queijos, né? Indireto. Então, o queijo tem mercado garantido no Brasil, nunca vai retroceder, né? Você vê na França, aí tem até um festival de queijo fedorento. Os franceses têm suas particularidades, digamos, né? Os franceses. Então, eles fazem. Eu peguei isso aí na internet, achei um cartaz, se você quiser ir lá no festival de queijo fedorento, né? Você pode tomar cerveja, você pode tomar vinho, imagina um francês enchendo a cara com cerveja, né? Meio difícil, né? Nós não estamos aí na Baviera. Mas, de qualquer maneira, fica aí. Uma coisa muito importante para que tenha o crescimento dessa flora, né? Eu preciso ter umidade no queijo. Então, a umidade é fundamental para que eu tenha essa hidrólise, essa proteólise de proteína, tá? Vocês estão vendo a composição de um talédio, né? Um queijo muito úmido, né? Só que já está com 30 dias, ele já perdeu o peso, né? Tá? Então, ele tem que ser um queijo realmente muito úmido, fundamental. O que vai acontecer, basicamente, você tem aqui a caseína, que sofre uma proteólise extensa, né? Nesse tipo de queijo, libera um montão de aminoácidos. Os aminoácidos podem sofrer um monte de transfigurações aí durante o processo de maturação, né? Então, tem a desaminação oxidativa, a transaminação, descarboxilação. Você pode formar, inclusive, a bioaminos, aminoácidos que têm atividade, né, e tudo mais, de acordo com desaminação, descarboxilação. Tem um monte de reação, tá? Aqui interessa para nós, vem para esse lado de cá, tá? Tanto no nível 1, 2 e 3, que é a degradação de aminoácidos sulfurados, né? Com formação de metanotiol, de fenóis, de indol, de escatol, que são componentes sulfurados, que são os componentes que vão dar o cheiro nesses queijos. O aminoácido que é mais degradado, ele está
muito de fácil acesso na cadeia de peptídeos, né? Ele está muito acessível, e a metionina. E ela contém enxofre. Estão vendo enxofre aqui, né? Tá? Então, ela é muito degradada, tá? E também a cisteína, que contém enxofre, tem um grupo sulfidrílico aqui, tá? Ok? Então, vocês estão vendo aqui, né, o de carbono e tudo mais, a raiz do aminoácido. Então, nós estamos aí, então, esse grupo sulfidrílico que pode ser liberado, e ele é aromático, um gás, né? Então, você vai sentir esse cheiro muito forte, tá? Ok? Então, nesse trabalho aqui, eu peguei uma referência muito boa sobre as maneiras que a metionina pode ser degradada por todos esses micro-organismos que estão aqui, tá? Então, que vão formar uma série de componentes, estão vendo aqui, né? Inclusive tem dimetil de sulfeto, né? Então, tem uma série de componentes, quase todos eles com presença de amoníaco e liberação de amônio, tá ok? Então, o que vai acontecer, basicamente, vai vir para esse lado aqui, tá? Quando eu venho para os outros lados, né, alguns degradação de aminoácidos, eu vou formar outros componentes, ok? Então, inclusive amínos biogênicos, esse tipo de coisa que pode tiraminas, né? Que contém essas estaminas, aminoácidos. Eu não vou para esse lado, eu venho para o lado de cá, e essa degradação que vai formar metanotiol, metional, então uma série de metilésteres, né, que vai dar o sabor. Então, vocês estão vendo aqui um metanotiol, né? Tá? Que tem um grupo metano e tem um enxofre ali ligado que é aromático, né? Porque é volátil. Tá? Então, vocês estão vendo aqui o sulfeto de hidrogênio, metanotiol, o dimetilsulfeto, tudo que vem ou da cisteína ou da metionina. E são aminoácidos sulfurados que estão presentes naturalmente no leite. Tá ok? Então, nesse processo de maturação, vocês estão vendo o indivíduo aí com queijo, isso aí está acontecendo nesse exato momento aí. Tá ok? Então, aí começa essa degradação. Então, esse grupo sulfidrílico que aqui está, né, que pode formar indol, né? Então, vai formar esses componentes aqui. O metanotiol, por exemplo, tem um cheiro muito ruim, às vezes pode tirar até fezes, né? E pode tirar uma coisa podre, né? Porque é muito aromático. Então tem um componente chamado mercaptoetanol, que é muito usado em laboratório, em análise. Quando você abre um vidrinho dele assim, cheira forte pra caramba. Então, né, todas essas mercaptanas, tudo isso, acaba contribuindo para o sabor desse queijo, tá? Então, é normal. Então, a pessoa que consome esse queijo tem que estar preparada para isso, né? E se for um casal, é melhor que consumam os dois juntos, né? Porque realmente fica muito forte, né? Então, quando chega nesse ponto aqui, tá? Você está vendo aqui, né? Queijo de casca lavada, pode ser um leveque, sei lá o quê, né? Então, repara né, que está super degradado, né? Então, aí já está muito forte, tá ok? Então, essa beta-mercaptoetanolamina é famosa pelo cheiro forte que ela pode produzir a partir da cisteína através de descarboxilação. Tá ok? Estou encerrando. Eu queria mostrar para vocês aqui, já tem 1h25 que eu estou falando, tá ok? Vocês não vão acreditar, mas são 175 slides, muita coisa, né? Mas vai rapidinho. Então, eu vou mostrar um vídeo que eu preparei para dar um curso uma vez nos Estados Unidos, e ele é interessante. Eu só mostro o pessoal tratando os queijos. Vocês vão ter o prazer de ouvir ele ao som de Beethoven, né? Que é muito romântico, né? Um pouco melancólico, muito bonito. Então, aprecie.
Ok, espero que vocês tenham gostado. Mostra, né, o que é feito, né, o tratamento da casca com bastante delicadeza e tudo mais. Eu deixei esses slides aqui para comentar com vocês assim, um pouco da minha filosofia queijeira, né? Eu sei que eu sou uma pessoa muito conhecida na área de queijos e tenho publicado muito, estou escrevendo um novo livro e muita gente fala que eu sou referência na área de queijo, essas coisas, né? Eu agradeço muito, eu me sinto lisonjeado com isso e sempre incentivo, porque eu continuo publicando, escrevendo, eu sei que muita gente lê o que eu escrevo por aí, sabe? Eu sou um queijeiro clássico, sabe? Eu sou um cara que eu gosto de fazer queijo meio que de maneira antiga, né? Eu fui criado na região, no meio de dinamarquês, lá em Carrancas, né? E eu aprendi muita coisa com esse pessoal. E eu respeito muito a fabricação de queijo com as mãos. Olha bem que eu vivi na Europa, né? Bastante tempo. E também 5 anos nos Estados Unidos fazendo meu PhD. Então eu aprendi arte na Europa e aprendi ciência nos Estados Unidos, né? E eu misturo as duas coisas. Então eu gosto muito dessa frase aí que usa muito para propaganda do queijo parmigiano reggiano na Itália, né? Que quer dizer, não se fabrica, se faz, né? Ou seja, um queijo que não é fabricado, um queijo que é feito. Eu deixo para vocês, na cabeça de vocês, entender a diferença entre fabricar e fazer, tá? É bem diferente, tá? Então, assim, não é a produção, é o produto, né? Então, é isso que eu falo e gostaria de deixar isso para vocês, sabe? Em 1990, eu publiquei esse livro. Foi meu segundo livro. Meu primeiro livro foi Fabricação de Queijo com Leite de Cabra, né? Que teve 11 edições com a editora Nobel. Esse aí teve umas 4 edições com a editora Globo. Ele está extinto, ele não existe mais, tá? Vocês poderão comprar ele em sebo por aí, em sebo eletrônico, né? E às vezes paga caro por ele, tá? Então não tem mais. Eu não posso reproduzir porque os direitos autorais pertencem à editora Globo. Mas repare bem o título que eu dei nesse livro, né? Fala muito do que eu já pensava na época, a arte e a ciência do queijo, né? Eu não fiquei só na ciência. Então, o que eu quero dizer para vocês, com todo respeito, é que eu acho que queijo é arte e ciência, tá? Se vocês conseguirem manter essa balança aí em equilíbrio, vocês terão bons queijos. Não pode ser só arte, tá? Não pode. Não tem jeito de você fazer um queijo somente com arte. Tem se você for um cara extremamente sortudo, tá? Ter sorte todo dia, porque senão vai ter domínio sobre a natureza, né? Você precisa controlar certos parâmetros, né? Então, também você não consegue fazer um bom queijo aplicando só a ciência, não tem jeito, né? Você tem que colocar alguma coisa que resguarda a arte. E eu acho que os franceses e italianos são espetaculares isso também, né? De fazer essa mistura famosa e sagrada de arte com ciência, tá? Então, eu sou essa pessoa que defende o equilíbrio de arte e consciência, não puramente arte, tá? Eu acho que realmente você não consegue ter padrão. Essa é a ideia que eu tenho. Você consegue equilibrar isso aí, né? E eu acho que você realmente terá sucesso de produzir um bom queijo e sempre igual, né? Um pouco a diferença de um dia para o outro, né? Tá? Essa é a minha ideia. Eu coloquei essa frase aí, se você mantiver esse equilíbrio, dá para ir longe com seus queijos, sem deixar cair, né? Pois é, eu peguei essa foto com autorização da minha amiga Josiane, né? Que está me escutando. Ela é ali de Camanducaia. Eles têm uma queijaria lá, né? Do Inabel, fica na beira da Fernão Dias ali, né? Então, não é difícil chegar lá, não, sabe? Então, é uma queijaria muito interessante, eles fabricam bons queijos. O Abel é amigo meu, é irmão do Zé Luiz, o cara que estudou comigo na Candidote, né? Que mora hoje em Penhambu, infelizmente, ele está muito doente, mas eu tenho muita saudade dele, o cara que foi meu colega de quarto lá na Candidote, né? Que dormia lá no dormitório, sabe? Então, ela, na divulgação dos produtos, ela contratou esse fotógrafo, Rogério Albuquerque, e ela me permitiu usar a foto, porque eu achei a foto muito bonita, onde mostra um queijeiro, né, carregando um queijo em perfeito equilíbrio. Então, obrigado, Josiane, né? Eu vou voltar aí para dar uma volta nessa famosa Shovelhead de seu marido, né? A marido dela é uma Harley Davidson antiga, de 1973, isso é uma raridade. Eu ia lá na quarta-feira, mas devido à fase roxa em mim, eu não pude ir. Eu ia com o Brian, nós íamos de moto, mas eu vou voltar aí. Tá? Então, assim, essa é a minha mensagem que eu queria passar para vocês, é o equilíbrio que a gente procura encontrar, né, entre a máquina e a mão do ser humano na fabricação de queijos, nesse controle desse monte de bactérias que vocês viram por aí. Tá ok? Eu queria voltar no assunto aqui, né? O queijo é feito com leite de bactéria, né? E todo o Lodemar,
Isso que falou Isabel Allende, né? Ilusão. Onde está a ilusão? Ilusão é quando você compra um queijo, né? E você fica sonhando, né? Compra um queijo, você não vai se apresentar numa mesa comer um queijo. Você sonha comer o queijo com alguém, uma garrafa de vinho, contar história, conversar com seus amigos, com a pessoa que você ama, não é assim? Então, com a lareira, agora está chegando o inverno, eu acho que é isso que é a ilusão que está por trás do queijo. E que faz com que a gente que fabrica queijos continue vendendo. A pessoa não vai apenas comer queijo para pôr no bendito sanduíche e comer. Né? Não, nós não queremos isso, não. Queremos também. Nós queremos que o pessoal parte o queijo na mesa e coma, da maneira que está aí na frente da lareira. Né? Então, é isso que eu chamo de ilusão. Tá? Aí você poderá pôr uma música, né? Pode ser o Luciano Pavarotti, por exemplo, música clássica, né? Você poderá ficar romântico, vai saber o que vai acontecer na beira dessa lareira. Né? Vocês poderão colocar o Pavarotti. Tem gente que está no cantinho da vida, aí, em algum lugar, que adora o Lulu Santos, né? Então, põe o Lulu Santos. O Lulu Santos é muito romântico, eu gosto muito dele. Né? Legal. Vamos ouvir o Lulu Santos juntos aí, né? Maravilha. Tem gente que gosta da Jojo Todinho. Não tem problema, entendeu? Põe a Jojo Todinho também. É diferente a música dela, né? Bem diferente. Mas nós estamos num país democrático, né? Então vamos ouvir. O que importa é o espírito da coisa, entendeu? Então, eu vou encerrar aqui, vou voltar ao Alejandro. Eu queria agradecer a vocês pela paciência. Nós falamos durante mais ou menos 1h35. Tá? Aí está meu e-mail, né, atualmente não é mais Dupont, é IFF, ok? Está meu telefone, meu WhatsApp. Eu sou uma pessoa que recebo diariamente um monte de consultas pelo WhatsApp. Eu tenho Instagram, que é muito frequentado, e tudo, o pessoal que trabalha na área de TI, o pessoal me escreve lá. Eu respondo todo mundo. Eu sou um cara que eu respondo 100% todo mundo. Pode ser a pergunta mais sem sentido, eu respondo educadamente, tá? Então, pode me escrever lá, me mandar e-mail, pode me buscar no Facebook, no Instagram, eu estou no LinkedIn também, né? Então, eu estou me despedindo de vocês aqui, agradecendo, mostrando a foto aí do meu querubim, Dária, tá? Que está lá nos Estados Unidos. Um queijinho na mão, fedorento, né? Mas ela gosta muito dele, porque eu já estou educando ela de acordo, né? Então, tá bom. Obrigado mais uma vez a Fermentec aí pelo apoio. Eu estou à disposição, viu, Alejandro, para eventuais perguntas. Obrigado, Múcio. Foi excelente, muito boa mesmo aí os ensinamentos. Para mim, uma verdadeira aula que fazia tempo que a gente não falava, não conversava tanto sobre esses tipos de queijo, né, de casca lavada. Então, Múcio, o Rômulo, ele separou algumas perguntas, a gente tem alguns minutos aí ainda pela frente, né, no tempo que nós havíamos determinado. E aí ele vai fazer esse bate-bola contigo, tá? Te passar essas perguntas, para que a gente possa enriquecer um pouco, se é que é possível enriquecer mais, mas vamos tentar atender um pouco aí as dúvidas do pessoal, tá bom? Rômulo, pode ficar à vontade e seguir, tá? Obrigado. Ok, Alejandro, obrigado. Boa tarde a todos, né, primeiramente. Agradecer a participação do pessoal, muita gente participando, apesar de ser um tema, conforme o Múcio disse, meio que inédito aqui no Brasil, né? Não é um tema muito discutido, mas nós tivemos boas perguntas e o pessoal, de um modo geral, participou de forma bastante ativa. Tá? Podemos começar, Múcio? Podemos, sim. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Eu trabalho com 10 tipos de queijos aqui na minha fábrica. Se eu lançar um novo queijo lavando a casca com Brevibacterium linis, o risco de eu ter problemas com contaminação da casca dos outros queijos é grande? O risco de espalhar o linis pela fábrica? O que você acha, Múcio? Sim, é grande, sim. Onde houver queijos que não estão embalados, né, não houver a presença de oxigênio, uma bactéria aeróbica, né, com certeza vai contaminar, tá? É comum você ver, às vezes, em câmaras de queijo parmesão, onde, no Brasil, o linis contamina mais, são as câmaras que não deveriam conter linis, né? Mas ele pode estar presente na salmoura, porque tolera sal, né? E ele está no ambiente da fábrica. Então, uma vez uma câmara muito úmida de parmesão, porque a parmesão não pode ter câmara úmida, né? Tem que ser uma câmara com 80%, 85% no máximo, geralmente abaixo de 80%. Então, começa a haver crescimento de micropocs, degrado. Aconteceu naquele gorgonzola que eu mostrei na fotografia. Só o pH e o linis se instalam. Então, se ele estiver no ambiente, certamente ele vai provocar essa mancha na casca do queijo. Agora, não é uma mancha que vai provocar nenhum problema, não. É apenas uma mancha. Ela não entra no queijo, ela fica na superfície, ela pode ser eliminada, mas dá trabalho, não é prejuízo. Ok? Ok. Obrigado, Múcio. Vamos para a próxima.
Em alguns queijos de casca lavada, a massa também é muito lavada. É comum retirar 50% de soro e adicionar 50% de água. O risco de sabor amargo é maior nestes casos? Não, eu não vejo, só pelo fato de lavar a massa, né? O que vai acontecer se você lavar a massa, geralmente assim, quando você lava a massa de um queijo, tem dois efeitos. Tem um efeito, primeiro, que você aumenta a umidade do queijo, você diminui a taxa de acidificação do tanque, né? Então, você, digamos assim, a calhada fica menos porosa, ela perde menos soro espontaneamente. E você faz com que o pH, quando você faz uma delactosagem, fique mais alto, né? Então, não é uma diferença enorme. Mas vamos supor que vai ficar com 5, 5,1 até 5,2, depende da intensidade da lavagem, tá? O que vai acontecer com essa lavagem, né, é que você vai ter, então, um queijo mais úmido e provavelmente um queijo muito mais suave. Eu vou dar um exemplo de Cássio, queijo que é de massa lavada e que não amarga, que é o queijo camembert, que é estabilizado, reestabilizável, assim, lavado ao extremo, né, 50%. Também um sampolan é lavado ao extremo. O amargor aí vai depender muito da dose de coalho que é usado, da quantidade de coalho que é usado, o tipo de coalho que é utilizado. Mas não vai ter nenhuma referência com respeito ao crescimento da flora, só pelo fato de ter sido delactosado, não. Ela vai crescer do mesmo jeito, igual um camembert de massa delactosada, massa estabilizada, ele cresce. Viu? Ele pode não ter um crescimento tão rápido, tão abundante, como acontece no camembert tradicional, porque o pH é muito mais baixo, mas cresce, porque o mofo cresce em ambiente ácido, né? Então, 5, 5,1 ainda é ácido. Então, não vai acontecer nada. Obrigado, Lúcia, excelente explicação. A terceira, você meio que já respondeu na pergunta anterior sobre o parmesão. Às vezes, tenho os problemas de manchas amareladas no meu parmesão e desconfio da presença de líneas. Minha primeira ação é descartar a salmoura e geralmente resolve o problema. Parece existir uma relação do problema com salmoura mais velha. O que você acha dessa situação? Eu concordo com você, companheiro queijeiro aí que está escrevendo, estou de acordo. É verdade, você faz bem de cuidar da salmoura, porque provavelmente o problema está na salmoura, especialmente com a salmoura mais velha. Tá? O que é uma salmoura mais velha? Né? É difícil definir uma salmoura mais velha, porque os dinamarqueses têm salmouras que duram 2, 3 anos, e eles não consideram como velhas. Né? Depende do tratamento que você dispensa essa salmoura. E, às vezes, a mesma salmoura pode ser constantemente circulada, filtrada, pasteurizada, no pasteurizador com placa de titânio, para não haver corrosão, né? Ela pode passar por uma membrana de ultrafiltração ou de nanofiltração, se elimina a integridade física, você mantém a mesma salmoura. Falando em termos mais, digamos assim, mais tradicionais, mais rudimentares, uma salmoura velha é uma salmoura de 6 meses a 1 ano. E aí, ela, se você não cuidar bem dessa salmoura, né, se não ferver ela periodicamente, ou colocar cloro, ou colocar peróxido de hidrogênio, que é permitido por lei. Não estou recomendando nada ilegal, não. No meu último livro eu menciono isso. Tá? Você vai ter uma redução dessa, especialmente com peróxido de hidrogênio a 30%, você vai ter uma redução. O que você deveria fazer é, a cada 6 meses, 1 ano, eventualmente trocar a salmoura, ou ferver, filtrar e renovar. Tá? Muito cuidado com a medida de sal de salmouras velhas, porque a salmoura velha, ela, quando você usa numa fábrica um densímetro, né, um parâmetro gourmet, ele é um densímetro. Quando você coloca numa salmoura, se você tiver outras coisas além de cloreto de sódio, vai influenciar na densidade. Você pode ter lactose, ácido lático, sais minerais, nitratos, até mesmo elementos solúveis, nitrogênio, proteína e tudo mais. Você pode ter uma leitura lá 19 gourmet, mas sal mesmo é 14%. E aí o bicho pega, fica feio. Você começa a ter uma série de problemas, inclusive de leveduras, né? Você vai ter problema azedo do seu queijo, inchar entre o queijo e a embalagem. Não o queijo, a embalagem que forma gás. Né? É por causa de substâncias na salmoura, especialmente leveduras que produzem uma fermentação alcoólica, né? E aí vai produzir ácido acético, acetato de etilo, um monte de coisa. E aí, né, álcool, e você então vai ter problemas no seu queijo. Tá? Então, o que você está fazendo, a preocupação com a salmoura está correta. Ok. A próxima pergunta é sobre reblochômeros. Meu reblochon não está apresentando uma boa cremosidade na parte interna. O que posso fazer para melhorar? Cara, nem que eu fosse aquele mágico lá do Harry Potter, a moça lá, Hermione, né? Eu poderia responder essa pergunta com precisão, porque eu não sei os elementos do seu reblochon. Né?
É difícil falar assim, sabe? Se você quiser, não sei quem que é, não precisa falar, Rom. Você pode pegar o e-mail com a Fermentec, me escrever meu e-mail, daí pode me dar mais detalhes, mandar fotografia, que eu te respondo com o maior prazer, tá? Normalmente, assim, a parte interna do reblochon, ela vai maturar devido à maturação centrípeta que eu mencionei anteriormente, né? Não é basicamente porque você tem um monte de fermento mesofílico que vai curar assim tão rápido. É porque há uma série de enzimas que migram para o interior do queijo, tem fosfato de cálcio que migra para fora, então há um gradiente de dissolução de cálcio e também de enzimas. E acabam maturando o queijo e rapidamente, porque são enzimas extremamente peptidolíticas, né? E fazem subir o pH e amaciar o queijo. Pode ser que o seu queijo não esteja com o teor de umidade correto, você entende? Porque é hidrólise, não precisa de água. É apenas um pode ser, tá? Porque eu não sei o que está acontecendo. Pode ser que esteja com muito sal, porque o sal inibe a proteólise também, tá? E pode ser também devido à ausência de uma flora adequada na casca. Eu não sei o que você tem na casca desse seu reblochon, não, tá? E, por último, dos pode ser que eu estou apresentando aqui, pode ser que a temperatura da cama esteja muito baixa, né? Então, também vai inibir sua proteólise. E o queijo acaba, se a umidade do ar não estiver correta, né? Ele acaba se desidratando e aí acaba se ressecando muito e dificulta. Tem que estar num ambiente com 95% de umidade. Eu falei um monte de coisa aqui. Vê se alguma encaixa. Se você quiser me escrever, com muito prazer, eu te respondo. Bom? Maravilha, Múcio. Vamos para a próxima. A próxima é sobre raclette. Não utilizo Brevibacterias linis para lavar a casca da minha raclette. Lavo com uma solução de salmoura com um pouco de corante de urucum. Após uns 10, 15 dias lavando diariamente a casca, esta começa a melar. Então, eu lavo com álcool, deixo secar e embalo. Qual a sua opinião sobre esse procedimento? Estou aprendendo com você, viu? É ótimo, viu? Eu não citei o álcool aqui, né, como meio de frear, né? Interessante, viu? Acho legal, acho bom. Lembra-se que eu falei aqui que você poderia usar o linis da natureza, né? E é o que você está fazendo aí, você está usando uma salmoura, né? Uma água de sal, uma salmoura. Você colocar um pouquinho de soro, vai melhorar muito mais ainda. Você colocar bicarbonato, igual eu falei, vai melhorar. Mas é perfeitamente isso que está acontecendo. Você está captando o seu linis no seu terroir, na sua natureza, na sua câmara. E aí começa a crescer, começa a melar, começa a proteolizar. Mas não é só o linis, você pensa que é só, mas tem essa série de outros micro-organismos que eu mencionei, podem ou não estar presentes, tá? Então, a maneira de frear, que você falou aí, por exemplo, você está parando de lavar e você está colocando álcool, porque o álcool, obviamente, vai eliminar esta casca. Não tem nada de errado, não. Está correto. Parabéns. Bem feito. Tá? Obrigado, Múcio. A próxima, reblochon novamente. Okay. O reblochon está bom, cor da casca está ok e cremosidade no centro está boa. Alguns lotes estão apresentando pequenas oleaduras e outros não, mas o fermento que eu utilizo não produz gás. Estes óleos estão relacionados com o grau de maturação? Desculpa, Romulo, é a mesma pessoa anterior ou não? Não. Ok. Que bom que tem mais gente fazendo reblochon aí, né? Achei que era só meu amigo Ayrton, né, que faz um excelente reblochon, que é vendido aqui no Lume, aqui em Campinas, no restaurante da minha filhada Carol, né? Bom queijo, parabéns aí, entendeu? Mas, olha, esse negócio de oleadura em queijo, tá? Eu vou falar o óbvio, que qualquer queijeiro que está me escutando sabe, né? Você está usando um fermento que não produz oleadura, tá? Isso não quer dizer nada, não. Você tem, digamos assim, vamos excluir a possibilidade de ser coliforme, tá? Ok? Porque às vezes isso está acontecendo no final da maturação, então não é coliforme. Vamos excluir a possibilidade da oleadura ser de Clostridium, tá? Porque você não falou nada de cheiro ruim de cratera. Então, tem duas possibilidades excluídas aí, tá? Eu fico com 3 possibilidades, já que você não usa fermento que produz gás, tá? Uma delas é a presença de propiônico no leite, que o propiônico é danado para estar em leite de pasto, né? E algumas cepas são bastante resistentes, depende do tratamento, se for leite cru, se for leite... Né? Você não me deu nenhum elemento aí, né? Então a gente tem que meio que adivinhar. Pode ser propiônico. Eu não acredito que seja, não, pelo pH do seu queijo aí, tá? Aí tem 2 outras possibilidades. Que poderia ser, uma poderia ser, se o queijo já estiver bastante velho, pode ser uma descarboxilação de aminoácido. Então, o aminoácido, ele tem um radical amino e um radical carboxílico. Se houver uma carboxilase que é produzida por N-Silab e tal, ela libera o CO2, aí você forma oleadura. Acontece muito em camembert.
Camembert velho, ele dá uns buracos. É porque formou gás da descarboxilação. Até Streptococcus thermophilus faz isso, quando ele fermenta a ureia que está no leite através de urease, algumas cepas. Pode produzir gás, tá? Você vê que o campo é vasto, né? Então, estou citando essa possibilidade aí, entendeu? A outra possibilidade é de você, que é a mais certa, eu acho, é que você tem algumas NS Lab aí, alguns bacilos mesofílicos homo-heterofermentativos, né? Bacilos, lactobacillus brevis, lactobacillus curvatus, etc. e tal, que podem acabar produzindo gás através de citrato. O ácido cítrico no leite ele é fermentado e ele pode produzir gás. Acontece direto. Leuconostrofilo fermenta ácido cítrico produz gás de acetil. Eu tenho um monte de bacilo que faz isso. Então, pode ser. Tá? Então, aí você vai me perguntar, mas o que eu faço? Eu não sei. Você perguntou aí, talvez, eu não gosto de falar de qualidade de leite, o pessoal fica até chateado, eu não gosto chato de falar. Mas talvez melhore a qualidade do seu leite para evitar, ou melhore a pasteurização. Mas se você quiser me escrever e dar mais detalhes, eu converso com você, tá bom? Tá ótimo, certamente ajudou muito, viu, Múcio? Uhum. Vamos para a próxima. Sempre associei o tratamento da casca com sabor intenso e cremosidade interna em queijos mais macios. Meu pensamento está correto? Ou seja, quanto mais eu tratar as cascas por mais tempo, eu vou ter mais cremosidade e também um sabor mais intenso? Repete a pergunta, por favor, Leandro. Eu não peguei alguma coisa aí, não. Tá. Sempre associei o tratamento da casca com sabor intenso e cremosidade interna em queijos macios. Meu pensamento está correto? Quanto mais eu tratar a casca, eu vou ter mais cremosidade e o sabor será mais intenso? No princípio, sim. Tá? Se esse tratamento da casca repousar na presença de bactérias, né, do tipo corineformes, né, Lactobacter, Bacteremia, esse tipo de coisa, certamente, porque você lembra que eu mostrei a degradação de aminoácidos sulfurados? Quanto mais você fizer, mais vai subir o pH, tá? E aí é guerra livre mesmo, é franco atirador, né? Porque vale tudo. No queijo de pH alto, tem muita coisa, muito. Até listéria, né? Então, assim, vai acontecer sim, você vai ter um sabor muito mais forte. Eu concordo com você. Depende muito da temperatura que você está mantendo esse queijo, né? Se você mantiver o queijo na temperatura mais baixa, mesmo que você prolongue a lavagem, você não vai ter a proteólise igual, nem a peptidólise, porque a temperatura está mais freada, está freando mais esses fenômenos. Se você mantiver a temperatura de pura assim, ele vai chegar no ponto que nem você vai aguentar mais esse queijo, né? Nem um alemão. Ok. Múcio, agora temos mais uma pergunta de Reblochon, e é da primeira pessoa, tá? Tá bom. Estava com problemas no meu Reblochon, alguns lotes estavam dessorando. O pH estava bom, 5,1 na entrada de salmoura. Eu firmei um pouco o ponto e aumentei o tempo de salmoura. Parece que foi solucionado. Qual a sua opinião sobre esse problema? Eu acho que as atitudes foram coerentes, né? Foram corretas, né? Especialmente firmar o ponto, porque às vezes estava com excesso de umidade. Sim, foi legal. E eu acho também que deixar o queijo mais tempo na salmoura é interessante, porque o queijo perde peso na salmoura. Então, uma exudação de soro se complementa na salmoura, né? Quando o queijo ganha sal. Então, e além disso, tem que lembrar que o sal é um elemento higroscópico. De uma certa maneira, o sal retém umidade do queijo, né? Então, você fez o correto. Eu acho que está certo. Não posso criticar nada na sua atitude, tá bom? Ok. Mais uma agora sobre Sampolan. Estou trabalhando para obter um queijo altamente cremoso no centro, mas não gostaria de sabor tão intenso. Posso lavar um pouco a mais a massa, sem problemas. Mas preciso de um shelf life também acima de 60 dias. Você acha possível obter um queijo com essas características? Alta cremosidade, sem o sabor ser muito intenso e que aguente um pouco mais o shelf life no mercado. Qual queijo que é? Sampolan. Sampolan. Eu sei. Na França tem um ditado que fala muito aí, que on ne peut pas voir le beurre et l'argent du beurre, né? Você não pode ter a manteiga e o dinheiro da manteiga, entendeu? É assim, mais ou menos assim. Eu aprendi isso com os cervejeiros franceses, ou uma coisa ou outra, né? Eu entendo, você quer ter, né, um queijo com alto rendimento e com shelf life prolongado, né?
Eu compreendo. Mas é difícil, entendeu? Porque normalmente uma coisa vai meio que contrária à outra, né, o Romo? Então, é bastante complicado você mexer nesses parâmetros, já que o seu queijo está bom e tudo mais, porque o mais tempo prolongado de maturação, né, mais risco você tem no shelf life. Me lembra uma outra pergunta que a pessoa fez, irmão, por favor, que eu esqueci. Me lembra as perguntas que foram feitas. Então, a pessoa deseja obter um queijo com alta cremosidade, mas com um sabor não seja tão intenso e que aguente mais de 60 dias no mercado. Ok. Ou seja, é mais cremosidade. Sim, eu estou entendendo. A cremosidade, eu acho que pode ser resolvida por duas coisas. Ele pode aumentar a umidade do queijo, que eu acho muito perigoso, né? Mas, sim, não sei até que ponto já está, né? E ele pode, se quiser, não muito intenso, aumentar a lavagem. Geralmente, no sampolão, se lava até 50%. Você tira 50% do soro, põe 50% de água. Tira 60%, põe 60% de água. Não vai acontecer nada, não. O que vai acontecer? O seu queijo vai ficar cada vez mais, digamos assim, sem sabor, né? Porque exatamente ao contrário do que você quer. Porque você está lavando mais a massa para ter mais cremosidade e tudo mais. Você não tem um sabor tão intenso depois de uma maturação prolongada, não é isso? Então, você vai ter que lavar mais a massa. Isso você poderá fazer. A outra coisa que eu diria é aumentar o teor de gordura, porque geralmente o sampolão é um queijo feito com teor de gordura baixo. Ele é um queijo que tem por volta de 43% a 45% de gordura no extrato seco. Você poderá subir isso com 50%. Digamos que você põe 3,4% de gordura no leite, né? Você vai ter um queijo muito mais cremoso e não com sabor tão acentuado, porque a gordura mascara muito sabor forte de queijo, né? Desde que não tenha elementos que degradem gordura. Mofo, por exemplo, né? Aí sim, eu acho que essa é a solução. Ok? Ok. Vamos agora fazer a última pergunta, Lúcio, até porque o nosso tempo também já estourou, já está estourando, e é um assunto que você até comentou um pouco, sobre a listéria. A pessoa perguntou aqui, em queijos de casca lavada, o risco de contaminações por listéria é maior? E como fazer para minimizar esse risco? Tá. Deixa eu explicar. De uma certa maneira, eu quis evitar esse tópico, porque ele é muito polêmico, né? É muito perigoso o que você fala a favor ou contra esse tipo de coisa. Você tem que tomar muito cuidado, né? Primeira coisa, é claro que qualquer fábrica que tenha consciência tem que evitar a listéria na fábrica, né? E você vai evitar a listéria na fábrica simplesmente aplicando as boas práticas de fabricação, a sanitização, a HACCP, tudo isso, todos os cuidados, né, de sanitização, de limpeza, para evitar, especialmente nos esgotos, que é muito comum contra a listéria nesses locais, né, e todas as boas práticas de fabricação, tá? Esse é um ponto. Então, você tem que dar um jeito de evitar, porque a listéria é eliminada por leite pasteurizado, então não faz sentido, né? Ela não vai estar dentro da fábrica se não houver uma contaminação, uma pós-contaminação, né? Então, o que pode acontecer, geralmente, qualquer queijo que tenha pH mais alto tende a apresentar mais facilidade. Não que vai apresentar mais listéria, mas ele é mais vulnerável. Isso acontece com o milho frescal, né? O milho frescal tem um pH de 6,60, 6,40, né? Então, o risco de um milho frescal industrial, que não tem fermento, é esse. Eu, assim, não estou apavorando ninguém, não. Geralmente não tem listéria em milho frescal, né? Mas assim, a vulnerabilidade é maior, é claro, porque o pH é mais alto. O queijo de casca lavada, em princípio, ele não é vulnerável, mas o pH sobe, né? Então, quando o pH sobe, se tiver a listéria, ela pode sim crescer. Então, aumenta o risco de uma contaminação. O que não aumenta, eu li muito sobre isso, tá? Eu li porque eu sabia que ia ser uma pergunta dessa. Sobre listéria, não aumenta o risco da pessoa ter uma listeriose. Os artigos que eu li, se a pessoa me perguntar, eu posso mandar. Os artigos são artigos americanos recentes. Dizem que essas bactérias corineformes, especialmente bacteriolinas, eles produzem bacteriocinas que eliminam a listéria, entendeu? Então, que podem combater a listéria em queijo de casca lavada, inclusive em tábuas de queijo. Eles falam que tábua de queijo apresenta biofilme, e esses biofilmes não têm progressão de listéria, justamente porque a flora que está ali produz também defesas e impede o crescimento da listéria, tá? Em queijos com leite cru, esse risco é muito menor por dois fatores. Eu tenho lido muito a respeito também. Eu li um artigo muito interessante, uma revisão feita na Escócia, e dois fatores preponderantes em queijo com leite cru
é a presença de acidez muito elevada, porque são feitos com fermentação bastante intensa da flora láctica normal do leite, né, leite cru, e também pela presença de sal. Então, a atividade de água é muito baixa. Então, geralmente, o risco de você ter uma doença por causa de consumir queijo com leite cru é muito pequeno, tá? Eu sei que tem muita gente sanitarista que vai contra o que eu estou falando aqui. Eu falo como queijeiro, com a experiência que eu tenho e que eu leio a respeito, né? Eu mesmo, quando estava lá em Carrancas, minha mãe às vezes comprava, estava lá, aí, poucos anos atrás, eu já era um queijeiro conhecido. Eu ia comprar uns queijos, o cara passava lá na porta, fazia uns queijinhos horrorosos, lá cheio de coliforme. Eu sempre comi, nunca tive nada, né? Então, assim, eu sempre comi queijo desde lá em Carrancas na minha vida, né? Então, assim, eu respondo dessa maneira. Eu acho que existe uma vulnerabilidade maior, mas não um risco maior, você entende? Tá? Maravilha. Obrigado, Múcio, pelas explicações. Nosso tempo já estourou, né? E tiveram, sim, outras perguntas, mas vamos deixar aí para as próximas ocasiões, tá? Vou chamar o Alejandro aí para poder fazer o encerramento para a gente. Alejandro, a palavra aí agora está contigo. Rômulo, muito obrigado. Perguntas muito boas, né? Fechou com chave de ouro, né, Múcio? Com uma pergunta um pouco mais polêmica, né? Mas, como você mesmo disse, acho que era bem natural que houvesse essa pergunta a respeito de listéria. E legal, acho que esse é bastante construtivo, sim, para o nosso aprendizado de forma geral. Múcio, queria, em nome da Fermentec, agradecer, né, aí a você, a IFF, a todos os envolvidos, ao Rômulo, tá? A Thaís, o Ki, que está aí nos apoiando nos bastidores, a Nancy, a todos aí pela retomada dos nossos webinars, né? Tenho certeza que o pessoal aí estava sentindo muita falta. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo. E queria aproveitar para todos que ainda estão aqui conosco, avisar que a gente vai dar continuidade, né, Múcio? A gente vai avançar com o webinar. Claro. E a gente já aí, nos próximos dias, a gente vai anunciar a nova data. Sim. Vai, nessa situação, né, Múcio, a gente optou por fazer no sistema de palestra e a próxima a gente vai fazer no modelo que a gente usou o ano passado também, onde a gente receberá perguntas dos temas mais variados, das dúvidas mais variadas, e a gente vai discutir essas perguntas no nosso próximo encontro. É provável, perdão, Alejandro, é provável que numa próxima palestra, tipo dessa de hoje, eu venha a falar um pouco sobre queijo cheddar, tá? E os similares ao cheddar. Devo apresentar alguma coisa a esse respeito, que no Brasil você não vê ninguém falar. E é um queijo que tem despertado interesse como matéria-prima para queijo processado, tá bom? Okay. Eu não sei se, Alessandro, você vai mencionar, eu gravei aquele videozinho curtinho também sobre estocar de queijo, não sei quando isso vai ser liberado na mídia de vocês, né? Perfeito. Não se menciona, o Múcio contribuiu enormemente mais uma vez. Agora, um outro trabalho que a gente tem feito, né, Múcio, que é a websérie. E falando um pouco da questão da estocagem de queijo, a gente vive um momento aí de piora, infelizmente, na questão da pandemia, né? Então, algumas empresas com dificuldades na questão da demanda do mercado e tudo. Então, a gente achou importante, né, Múcio, reforçar. A gente conversou isso ano passado em diversos eventos, né? Mas nada mais justo que a gente fazer esse reforço, e você contribuiu mais uma vez com a gente aí com o conhecimento, trazendo as informações. E a gente já vai lançar esse vídeo, se não me engano, na segunda-feira. Tá bom. Tá? Já divulgar as mídias para todo mundo ter aí, quando quiser consultar, ter essa fonte aí de conhecimento à mão, né? Tá? Tá ótimo. Então, obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos os participantes, tá? Foi uma honra aqui poder fazer esse bate-papo. Espero que todos tenham, pelo menos, né, trazido à tona esse universo que, como você disse, pouco explorado, pouco debatido no Brasil, mas pelo nível aí de possibilidades que você apresentou, realmente, quem sabe para várias empresas, para vários empresários e pessoas, isso gerar aí um descobrimento, né, de novas oportunidades. Ok. Isso mesmo. Tá ótimo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Ótimo final de semana a todos. Grande abraço. Boa tarde. Tá bom. Tchau. Boa tarde.